Pessoal, boa tarde. Continuo com problema na câmera, mas vocês, se puderem abrir aí para fazer companhia para o Caio, a gente agradece. Contar para vocês como que eu conheci o Caio e me deu assim, né, a ideia de trazê-lo para conversar um pouco com a gente e assim me marcou a fala dele, porque foi um dia, estávamos assistindo a uma palestra, né, sobre os resultados daquele questionário que foi feito sobre inteligência artificial. E aí eu comentei com ele, né, das minhas preocupações, e achei interessante que ele falou assim, não, mas eu acho que é muito importante a gente usar a inteligência artificial para a gente ganhar mais tempo, a gente tem que trabalhar menos e viver mais, não é isso, Caio? Isso, assim, realmente me marcou, porque às vezes a gente está nesse mundo tão, né? Alguém está com o microfone ligado, Claudinei. Claudiene, desliga o seu microfone, por favor. Claudiene. Eu desliguei já. Que difícil. Então acho que é o seu, outra não. pessoa, professora. Henrique, seu microfone está ligado. Eu vou terminar de fazer aqui. Eu te mostro. Henrique. Te coloco para conversa, pode ser? O Henrique, seu telefone, seu microfone tá ligado. Eu não consigo desligar daqui, não sei por quê. Melhorou. Então continuando, realmente a gente, na nossa geração, a gente acha que é vantagem trabalhar muito, né? Que a gente é mérito, né? Nossa, não tenho tempo para nada. E a dificuldade é essa, a gente conseguir administrar isso, ter um tempo, né, para a gente. E aí, essa foi a nossa conversa lá, de que realmente veio, né, para essa ajuda. E aí eu falei com ele em relação à sustentabilidade, o que ele pensava, só que a gente estava assistindo a palestra, né, Caio? Não dava para ficar conversando muito. Aí eu falei com ele, falei, quem sabe você não vai lá, conversa um pouco com a gente, né? A gente discute esse assunto, porque você é da área da computação e as pessoas falam muito isso, né? Do uso da inteligência artificial associada à sustentabilidade, os problemas. Então, o Caio vai falar um pouquinho aí para a gente a respeito. O Caio, fique à vontade, pode se apresentar aí, falar aí, né, das suas experiências e pode tomar a palavra aí. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, boa tarde, pessoal. Eu quero começar agradecendo ao professor Renato pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, a gente poder ter esse debate, ter essa conversa aqui hoje. E eu vou me apresentar, mas eu acho que uma conversa, a gente precisa de, no mínimo, 2 interlocutores, e aqui a gente está com todos vocês. Então, junto com a minha apresentação, eu vou pedir que todo mundo coloque o nome e o curso. Fiquei sabendo que vocês não são todos do mesmo curso, né? Então, coloca aí no chat, por favor, para a gente se conhecer um pouco mais, quando eu já vou me apresentando aqui também. Bom, hoje a gente vai falar, então, sobre esses desafios da sustentabilidade na computação. Brincaram comigo que o nome do tema parece tema de redação do Enem. Bom, eu concordo, parece um pouco, e se cair no domingo vai estar todo mundo preparado, ou pelo menos assim espero que a gente consiga fazer uma conversa bem produtiva hoje. Eu não estou conseguindo ver o chat aqui, vou ver se eu consigo abrir. Bom, porque caiu o chat. Eu acho que é porque o chat não está funcionando. Vocês me mandam no WhatsApp e eu passo para cá, porque o meu acho que funciona. Beleza. Então, meu nome é Caio Franco, sou mineirinho lá do Vale do Aço, não sei se vocês conhecem a região. Sou formado em desenvolvimento de sistemas pelo Cefet-MG e atualmente sou estudante de sistemas da informação aqui na UFMG. Atuo como desenvolvedor há um bom tempo já e há um bom tempo também já ministro mini cursos e palestras voltados para a área da tecnologia. A maioria para pessoas que são da área da tecnologia, mas já tive várias conversas também com pessoal com pessoas que têm interesse, mas não necessariamente vão trabalhar na área.
Eu tenho interesse em engenharia de sistemas de informação, que é a área da computação que a gente vai pensar a aplicação para o usuário, então como que essa aplicação funciona no cotidiano do usuário, que é inclusive que a gente vai discutir hoje, como essa computação ela está hoje presente no nosso mundo, e também da educação tecnológica. Sou filho, neto de professor Henrique, sempre gostei de atuar na parte de educação, pretendo seguir aí também nessa área. A pergunta central que a gente vai trabalhar hoje é se sustentabilidade, eu estou com outro monitor, por isso que às vezes eu vou ficar olhando para o lado, é se sustentabilidade e computação elas andam juntas. E para a gente conseguir ter uma conversa mais produtiva, eu vou trazer, então, uma parte mais teórica de como que funciona essa computação e como que nasceu, para a gente entender um pouco desse histórico. Bom, falar, então, do nascimento da computação. Na verdade, é bem nova. Começou ali, principalmente na época da Segunda Guerra. O matemático, que é o Alan Turing, aqui da foto, ele começou a desenvolver a máquina de Turing, que era para decifrar códigos de inimigos e automatizar alguns cálculos inicialmente. Então, o Turing ele trabalhou por alguns anos, se não me engano, foram 3 anos no desenvolvimento dessa máquina. Ele era contratado pelo governo americano e por isso que ele foi considerado o pai da computação. A máquina dele ele realmente revolucionou, porque ela conseguia descriptografar a mensagem da Alemanha nazista. Então, vou trazer um rápido explicação. O que é a criptografia? Provavelmente muita gente vê criptografia lá no WhatsApp, que vem a mensagem de criptografia de ponta a ponta. Basicamente, criptografia é a gente pegar um conteúdo, a gente aplicar uma série de regras, e a outra ponta, né, ela sabe essa série de regras e ela desfaz ela. Então, você tem... E nesse caminho, ninguém consegue identificar, porque a regra ela é só uma ponta, sabe? Então, vou dar um exemplo. Se a gente for escrever a mensagem faca, então tem a criptografia de Júlio César, que é muito simples, mas é uma das mais utilizadas didaticamente. Então, se a gente for escrever a palavra faca, o F está associado ao Y. Então, a letra A está associada ao B. Então, vira a palavra IDED. A outra ponta sabe também dessa tabelinha e faz o contrário. Então, ela pega que o I está associado ao F. Consegue ter essa mensagem. Então, a Alemanha nazista se comunicava dessa forma, só que, então, eles queriam descobrir como, né? Eles queriam interceptar essa mensagem no meio e entender ela. E foi possível com a máquina de Turing. Então, se vai bombardear um navio tal. Então, eles conseguiam descobrir antes que acontecesse, até mesmo para parar esse navio, não acontecer, enfim. A história do Turing ela é muito bonita, tem um filme sobre a história dele. A forma que ele morreu também foi muito triste, ele era um gênio. E quem tiver curiosidade, acho que vale sim a pena ver o filme para compreender melhor essa parte. Então, nasce a computação ali, só que começaram alguns desafios para conseguir desenvolver ela. Eu trouxe aqui, por exemplo, como que era um mainframe. Essa aqui é uma máquina... se vocês verem essas letras, essas palavras aqui, elas justamente são as peças que a gente tem no nosso componente de computador hoje. Então, o que a gente tem hoje, um notebook que cabe em cima da nossa mesa, precisavam de salas inteiras para conseguir construir. Isso era um baita problema. Na minha região tem a Uzi Minas, que é uma grande siderúrgica, e eu conheci uma programadora que trabalhou lá nos anos 90, 80, 90. E ela contava que eram andares inteiros para um simples computador, né? Que é um computador corporativo. Mas eram andares inteiros que ocupavam prédios só para conseguir fazer funcionar o que a gente tem hoje dentro de uma pequena sala. E o outro problema era o custo dessas máquinas. Era muito caro para você utilizar de forma indevida, né? Realmente eram só apenas grandes empresas que tinham isso para conseguir gerenciar dados, automatizar processos, ainda, claro, que muito devagar, tudo isso. Outro problema é a limitação de memória e de velocidade. Vou dar um exemplo. Não sei se vocês já viram disquete. Disquete era como se fosse um pendrive, depois veio o pendrive, que era um pouco maior, mas disquetes eram meio que cartõezinhos que você conseguia armazenar ali os programas. Só que hoje a gente tem programas de 300 megabytes. Os disquetes cabiam 1,5 megabyte por aí. Então, eu tive um professor que ele trabalhava na Microsoft. Então, ele instalava o sistema operacional do Windows nos computadores. E como o sistema operacional é muito grande, não cabia um disquete só. Aí ele contava que ele andava com uma maletinha com vários disquetes. Então, se tinham, por exemplo, 200 megabytes a aplicação, e tinha que andar com 200 disquetes de 1 mega
ia baixando um por um no computador até conseguir baixar tudo. Então, isso era um grande problema, porque a gente precisava armazenar os dados e não tinha onde, não tinha como. E aí depois veio o pendrive, veio o CD, vieram outras formas de armazenar, até a gente chegar hoje, por exemplo, no nossos HDs e nos nossos SSDs. O outro problema é que era a velocidade. Então, se a gente pegar qualquer computador aí de 2015, nem vou muito longe, não. 2015 já não roda, dificilmente vai rodar aplicações que a gente tem hoje. Então, programas que são simples hoje, a gente já não consegue rodar em computadores um pouco mais antigos. Justamente por causa disso, são programas mais pesados, que demandam mais memória, que demandam mais velocidade. Então, a gente teve esses desafios, só que a gente foi superando. E aí, para a gente conseguir compreender como é que foi essa trilha, eu trouxe aqui a chegada da inteligência artificial, por exemplo, que é um dos exemplos de como que a computação ela foi brilhando. Então, o termo inteligência artificial não nasce agora, ele foi usado pela primeira vez em 1956, foi numa conferência de Chicago, se não me falha a memória, e ali, a partir dali, como eu falei, a Segunda Guerra acabou em 45, então a gente estava muito precário ali, essa parte da computação. Mas a gente começa a ter avanços em hardware e programação. Hardware é a parte física mesmo, são esses componentes que nós temos, é tudo aquilo que a gente consegue tocar. Enquanto o software, essa parte da programação em relação ao software. Então, nascem as primeiras aplicações, que, como eu falei, vão chegando no mundo corporativo. Mas ali em 1980 surge o PC, que é o Personal Computer. Na verdade, a palavra computador em si, ela é muito abstrata. Computador é muita coisa. O que a gente chama do que a gente tem em casa, que são os notebooks, aqueles gabinetes, os desktops, a gente chama de personal computer. Então, ele surge ali em 1980, naquele período ali, mas aí eu gosto de destacar que tem uma diferença entre a coisa ser criada e a coisa chegar no povo. Porque o que está acontecendo no laboratório da UFMG hoje, por exemplo, não necessariamente é popular, não necessariamente está dentro da sociedade. Então, nasce o PC, mas ele ainda não chega na casa das pessoas. 1990, então, começa a internet comercial. Não vou me prolongar, mas é uma história também muito legal de como começou, em relação à forma de comunicação. Começou lá nos Estados Unidos, tinha outros objetivos, e depois percebeu que dava para criar uma comunicação mundial, que é o que a gente chama de internet. E aí a gente dá um salto lá para 2010, que é quando começa a era dos dados da IA moderna. Quem estava utilizando essa IA principalmente eram as grandes empresas. Então, a gente está falando de Google, a gente está falando que começou a utilizar com os buscadores, de empresas que começaram a utilizar para entender o comportamento dos clientes, mas ainda muito corporativo, muito dentro de ambientes grandes, realmente aplicações dentro da casa das pessoas. Então, só ali, a partir de 2010, que começa a chegar dentro dos ambientes familiares, dentro para a população, as primeiras tecnologias de fato, que de fato a gente ia ver grandes avanços. Eu dou um exemplo que em 2015, 2016, a minha mãe, ela ainda era aquele telefone de discar, porque realmente não era uma coisa que a gente tinha muito acesso. A minha mãe foi ter um telefone, acho que em 2018, foi o primeiro LG que a gente teve. Então, aí, computador, a gente tinha, em 2010 a gente tinha, que era aquele de tubo, mas depois que a gente foi ver os primeiros computadores, notebook, então demorou mais um tempo. Então, era tudo muito ainda, tá tudo muito chegando. A gente falar de 10 anos, a gente está falando que há 10 anos atrás as pessoas não conseguiriam imaginar o que a gente está vivendo aqui agora, por exemplo. E a gente conseguir ter essa aula, esse momento online. A professora conseguir dar uma aula online, ter uma disciplina online, totalmente. Então, a gente dá um salto de uma hora para outra. Então, em 2020, começam aí os primeiros desafios éticos e ambientais de IA. 2022, 2023, 2 anos depois, então, mal começou a se discutir isso, também não se tinha um grande senso de urgência. Então, em 2022 para 2023, surge o ChatGPT. Aí você tem o primeiro momento que você fala, a gente tem um problema aqui. Por quê? O ChatGPT, ele é uma plataforma totalmente acessível, então qualquer um pode hoje acessar essa plataforma, fazer perguntas, discutir, debater, perguntar o que quiser, e ele vai te entregar uma resposta extremamente completa e, na maioria das vezes, correta e totalmente acessível. Agora sim, aquela tecnologia que estava dentro da academia, aquela tecnologia que estava lá dentro das grandes corporações, ela está na casa das pessoas. E aí sim, a gente começa a ver impactos significativos para a população.
Em 2025, 2 anos depois, a gente já não está discutindo mais, necessariamente, quais são as grandes limitações da IA, mas a gente está falando como aperfeiçoar ela. A gente já não pergunta mais se uma IA dá conta de fazer um código, um código de programação. A gente sabe que com as devidas instruções ela consegue fazer esse código. A gente já está perguntando como que a gente dá o mínimo de instrução possível para ela conseguir fazer o melhor código. A gente já está falando de aperfeiçoamento. Isso é extremamente preocupante, porque se dá um salto tão rápido assim, não consegue acompanhar essa discussão. Então, avançar, avançar não é um problema. Inclusive, eu, como da computação, vejo isso com muitos bons olhos. Né? Igual a professora Renata comentou. E para mim, que a IA venha mesmo, mas vai acabar com todos os empregos. Se acabar com todos, que bom. Que aí a gente não vai ter mais essa relação de trabalho, a gente vai aproveitar a vida mesmo. Tem um filme que o pessoal, toda vez que eu comento isso, o pessoal cita, que é o Ali. Não sei se vocês já viram, que era do robozinho que ficou no mundo para conseguir cuidar do mundo, né? Cuidar do meio ambiente. E lá, enquanto lá no espaço, as pessoas estavam lá, vivendo a vida com o robô, fazendo tudo. Então, esse é um exemplo. Então, avançar rapidamente não é um problema, né? Se a gente parar para pensar em questão de computação, mas é preocupante se a questão da sustentabilidade consegue acompanhar esse avanço. Eu coloquei diferente do que se pensa, mas acredito que não seja o caso de vocês, porque vocês já estudaram, acredito que já estudaram a parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, então vocês sabem que a sustentabilidade é muito mais do que questão ambiental. A gente tem que falar também da sustentabilidade social. Claro que nesse aspecto a gente fala também do ambiental, mas é importante a gente abordar a social, porque é justamente aquilo que vai impactar naquilo do usuário. Como eu falei, eu gosto muito da engenharia de sistemas de informação, justamente pensar nesse usuário. Vamos lá, então vamos analisar, a partir de alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, vamos analisar como é que foi esse avanço acelerado. Vamos pensar na computação da sustentabilidade social. Um dos objetivos, o 10, é a redução de desigualdade. Aí a gente vai pegar como é que foi a aplicação dessa IA, que o impacto da falta de acesso à internet na educação. Então, hoje, 56% dos jovens entre 9 e 17 anos não possuem acesso à internet na escola. Pelo menos não possuía até 2023. Será? E aí a gente começa a trazer algumas questões. Será que essa computação, que ela estava ali para ajudar, justamente, que poderia, inclusive, ajudar esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis, será que ela está acompanhando a redução das desigualdades? Porque quando a gente pega uma internet que vai apenas, por exemplo, para as escolas particulares, e a gente não leva essa internet para os acessos das escolas públicas, a gente está atenuando essa desigualdade, não acompanhando esses objetivos da agenda. A gente vai pegar, por exemplo, o caso do ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Teve um caso recentemente que foi da Itaú, não sei se vocês chegaram a ver, que foi uma demissão em massa, porque tinha uma aplicação que a Itaú utilizava para monitorar os cliques na tela, os tempos em reunião que a pessoa passava. E aí a gente começa até a discutir se produtividade é isso mesmo. A gente está falando, então, um objetivo que era para nascer como trabalho decente, né, de fato, com a dignidade do trabalhador. A gente percebe que as aplicações atualmente estão sendo utilizadas, ou melhor, como as próprias empresas que criaram essas aplicações chamam de soluções comportamentais, estão sendo utilizadas pelo contrário, no rumo contrário. E a gente teve uma demissão em massa. Tiveram relatos de pessoas, de trabalhadores que se mantiveram dentro da empresa, que estão com medo, que ficam o tempo todo no computador, às vezes tendo que achar outras formas, justamente por causa desse sistema de vigilância, desse sistema controle sobre o trabalhador. A gente pode falar também da IA na educação, que é uma coisa que está sendo amplamente discutida dentro do FMG, em todos os espaços de educação, mas que ainda segue um ritmo que não está conseguindo acompanhar, porque se a gente pegar, tem um artigo da RNP, que ele está comentando quanto que a inteligência artificial ela pode ser mais prejudicial do que, de fato, produtivo dentro da educação. Porque se um trabalho que antes não tinha como você não fazer, vou dar um exemplo, tem um colega da faculdade que está fazendo uma das disciplinas base da computação. E eu já fiz essa disciplina há muito tempo, antes da IA. E aí ele comentou outro dia, não, estava fazendo exercício e tal, e não teve jeito. No fim, eu tive que pedir ajuda para o chat. E aí estava me lembrando.
eu e outros colegas também já cursamos, falando, nossa, mas na minha época não tinha como esse negócio, não tinha jeito. Ou você tirava a resolução da questão, ou você não ganhava nota, não conseguia. E aí hoje a gente vê esse grande acesso, e não falo só do ChatGPT, tem Gemini, tem Cloud AI, tem Manus, e a gente poderia citar vários modelos de linguagem aqui que já estão disponíveis para a população de modo gratuito, ou se não de modo gratuito, muito acessíveis, um valor muito acessível, que já estão dentro da educação. A Gemini, ela disponibilizou, foi quase deve ter sido uns 6, 7 meses, um período para que estudantes pudessem se cadastrar e ganhar um ano de Gemini Pro. Ou seja, conseguir. Então, eles estão tentando trazer essas plataformas para dentro da universidade, que legal, que realmente é uma plataforma que pode contribuir muito. O problema é se a universidade está preparada para receber isso. E a gente pode falar também da computação da sustentabilidade ambiental. O ODS 12, por exemplo, que vai falar aí sobre consumo e produção responsável, a gente pode pensar que a expansão do e-commerce ela pode aumentar o consumo. Teve o caso ainda é um caso interessante, do iFood. O dono do iFood estava comentando que a plataforma ela monitorava se o usuário estivesse procurando, por exemplo, tapioca. A plataforma monitorava e começava a sugerir, claro que com uma lógica toda por trás, mas começava a sugerir aos restaurantes em volta que não vendiam tapioca de começar a vender. Então, se tivesse muita gente procurando aquela região, começava a sugerir para essas plataformas. Outras plataformas de e-commerce estão utilizando da inteligência artificial para conseguir acompanhar tanto as tendências, quanto também o comportamento dos usuários para saber o que sugerir eles. E aí a gente começa a discutir, por exemplo, se esse aumento de compras ele é de fato trazer para o usuário, né, para o consumidor, aquilo que ele realmente precisa, ou se passa a ser aquele consumo excessivo, que aí vão gerar problemas ambientais, enfim. ODS 6, água potável e saneamento. Então, consumo de água pelas inteligências artificiais, a gente vai comentar um pouco mais à frente como é que isso funciona, mas que também está sendo remando contra a maré da Agenda 2030, e o aumento de consumo de energia pelos data centers. Também vou mostrar um pouco mais à frente, mas como que isso está acontecendo e quais os problemas que a gente tem principalmente no Brasil. Então, eu citei 6 ODS aqui, talvez se a gente fosse olhar todos os outros 11, a gente ia conseguir encontrar mais questões, mas já dá para analisar que é uma coisa que a gente precisa se preocupar e que, pelo menos do meu ponto de vista, gostaria muito que se vocês discordassem, no final a gente conseguisse debater aí, às vezes vocês vão ver mais, provavelmente se vocês não fizerem computação em outras áreas, como que isso tem ocorrido, mas que no meu ponto de vista não estão sendo discutidos. Então, se a gente pegar, por exemplo, a questão da energia limpa e acessível, quando a gente pega a matriz energética brasileira, a gente está falando, em sua maioria, de recursos que ou acabam ou destroem a parte ambiental, ou são recursos limitados. Vamos falar desses que destroem. Por exemplo, petróleo e derivados está ocupando aí 34% da matriz energética brasileira. Agora, recentemente, foi autorizado a exploração na Foz do Amazonas, na Foz da Amazônia, lá no norte brasileiro. Então, a gente já vê aí que a busca por petróleo ela sai desse ambiente já desse litoral sudeste, muito histórico, e agora começa a ir para lá. A gente começa a expandir uma energia que é extremamente poluente. Se a gente for pegar derivados de cana-de-açúcar, também limitado. Hidráulica. Quem conhece aí o famoso caso de Sobradinho, quem conhece o famoso caso de Sobradinho, de quando foi a construção dessa hidrelétrica. Então, também dos impactos sociais e ambientais que gerou ali naquele ambiente. Lenha e carvão, vegetal. Isso se não for carvão, se for carvão mineral, piorou, né? Então, a gente começa a ver que a nossa matriz energética, ela é baseada em coisas que exploram da natureza, mas enquanto a gente aumenta esse consumo. Então, quando a gente vai em contrapartida, a gente tem um aumento do consumo e a gente vai explorar de onde para conseguir suprir isso. Vamos ver como é que foi esse aumento de consumo. Então, o Ministério de Minas e Energias, ele apontou que houve um aumento, não deixei o dado aqui, se não me engano, foi de 300% no cadastro dos data centers no Brasil. Então, os data centers, que eu vou comentar daqui a pouco, eles começaram a se cadastrar para se conectar direto à rede energética
a Rede Nacional Brasileira de Energia. Então, foi, se eu não me engano, de 17 data centers para 50. Tudo isso no Brasil. O que são data centers? E aí é importante a gente entender por que esse consumo ele pode ser preocupante aí. Muita gente vai dar várias explicações para o que é data center, principalmente técnicas. O que eu gosto de comentar é que data centers são basicamente locais com muitos computadores. A gente está vendo aqui uma imagem, cada prateleira dessa aqui, ó, ela é um computador. É um computador como a gente tem mesmo. Claro que com muito mais memória, muito mais processamento, enfim. Então, em tese, a gente chama isso de rack. Cada rack, né? Cada área dessa grande aqui, ela tem aqui vários computadores. Então, isso que são data centers, são locais onde a gente consegue montar toda essa estrutura, que é utilizada para basicamente, tem outras coisas, mas para basicamente hospedagem de sistemas. Hospedar sistema, então, vou dar um exemplo, todo mundo aqui deve usar o MinUFMG. O MinUFMG ele fica hospedado no servidor da UFMG, que fica aqui mesmo, aqui no campus Pampulha. Então, quando você, aqui no seu computador, faz o login, ele vai lá no servidor da UFMG e verifica se os seus dados estão corretos, né? Então, se você colocou a senha e o usuário corretos. E retorna para você conseguir acessar, enviar suas provas. Então, quando você envia um trabalho, uma prova, salva lá no Moodle, ele fica armazenado aqui na UFMG, nesses data centers. Armazenamento em nuvem, então, quando a gente acessa o Drive, o Outlook e outras plataformas, Dropbox, outras plataformas que a gente consegue armazenar dados em nuvem, é basicamente a gente vir nesse computador aqui e colocar numa pasta. Então, como se esse armazenamento em nuvem fosse as pastas dos nossos computadores, a gente vai lá e coloca esse arquivo, só que em outro lugar. Aqui no Brasil, a maioria, se não me engano, fica em São Paulo. Mas a gente já usa servidores que estão em Nova York, na Europa. Até 2023, o Brasil armazenava dados públicos em servidores estrangeiros. Então, a gente não tinha data centers no Brasil para armazenar os dados do governo. Aí, inclusive, a própria ministra, a Esther do Ministério de Governança, do MGI, ela comentou o quanto que isso era preocupante. Que então você estava pegando dados brasileiros, dados do nosso governo, jogando para externo. Se eles quisessem, assim, né, gente? A gente falar em contextos extremos. Cortar esses dados e ter acesso a eles, tirar acesso do Brasil, eles, em tese, conseguiriam. Então, de trazer isso para cá. Esse armazenamento em nuvem ele acaba também sendo sensível em relação a isso. E outra coisa que acontece em data centers são os modelos de linguagens, as inteligências artificiais. Então, o ChatGPT, o Gemini, todas essas plataformas, elas ficam armazenadas em outros locais nesses data centers. Então, quando a gente faz uma pergunta, a gente manda a pergunta para lá, ela é processada e retorna para a gente só a resposta. Então, aqui trouxe exemplo do Drive, esse aqui é o do Chat, o Gemini. É isso que a gente vai conseguir vendo nos data centers. O problema é que a gente precisa resfriar, eles esquentam muito. Da mesma forma que o nosso notebook, o nosso computador, se vocês colocarem a mão no de vocês agora, ele vai estar esquentando. Quando a gente roda alguma coisa, ou melhor, roda esses sistemas, esses data centers, eles esquentam muito mais. Quem joga aí deve jogar um Valorant, um Fortnite. Se isso já esquenta muito, quando a gente pensa nesse modelo de linguagem, a gente tem um calor excessivo. O problema é que a gente tem que controlar isso. E aí eu vou trazer uma das formas que a gente consegue controlar e fazer o resfriamento das máquinas. Me fala aí, só dá um certinho, por favor, se você estiver... O Henrique, eu estou vendo você, Henrique. Dá um certinho se vocês conseguirem ouvir o vídeo. O processo de geração de... Obrigado. É que eu desliguei meu microfone. Deve ser isso. O processo de geração de energia elétrica, como a gente sabe, pode usar água para movimentar as turbinas de uma hidrelétrica, por exemplo. Mas com a IA, a água também passou a ser mais consumida em outra etapa do processo, a refrigeração desses data centers. Em vez do resfriamento de ar, que era até então bastante usado nos data centers, os centros de processamento de dados voltados para a IA passaram a usar também o resfriamento líquido. Ele funciona assim: um fluido conhecido como líquido de arrefecimento circula sobre os servidores para absorver o calor gerado pelos componentes elétricos. Esse fluido segue depois para uma unidade de troca de calor, onde ele é resfriado por um sistema com água antes de voltar para os servidores. Enquanto isso, a água aquecida é canalizada para uma torre de resfriamento. Parte dela evapora nesse processo, enquanto o restante é reintroduzido no sistema e passa pelo mesmo processo algumas vezes antes de ser descartado.
Em geral, até 80% da água evapora. E a gente está falando aqui de água limpa, principalmente potável, usada com o intuito de evitar o crescimento de bactérias e o surgimento de obstruções e corrosões do sistema. Existem várias formas de a gente fazer resfriamento de um computador, né? Vamos colocar o computador agora como, de fato, que a gente está vendo aqui, né, no nosso PC, no notebook. Existem algumas formas. Em casa, geralmente, a gente tem um cooler, que é um ventiladorzinho que fica ali em cima do processador, que é para os computadores, geralmente, um pouco mais velhos, dá para a gente ouvir ele girando, que é o que ela comentou aqui, que era utilizado a parte do vento. Outra forma da gente resfriar é utilizando ar-condicionado. Se eu não fui ainda no data center da UFMG, mas se eu não me engano, eles utilizam ar-condicionado. O Cefet, por exemplo, utiliza ar-condicionado. Se você colocar a mão na porta da sala de servidores, é extremamente gelada. Lá dentro, então, gente, é muito, muito gelado. Fica uma temperatura altíssima, 24 horas por dia, não pode desligar em momento algum. E esse ar-condicionado ali trabalhando para conseguir resfriar os equipamentos. Tem alguns problemas em utilizar ar-condicionado, tanto por causa dos próprios equipamentos, quanto pelo consumo de energia, que fica também extremamente alto. E tem uma terceira opção, que é você utilizar água. Como ela falou aí, então essa água ela passa, se aquece, tenta ser resfriada. O problema é que 80% da água aí evapora. E mesmo que sobra, não é utilizado por muito, porque eles preferem água potável, então é descartada. Então a gente vê todas essas questões. E quanto que consome de água? De acordo com o estudo, uma resposta ao ChatGPT equivale ao consumo de uma garrafa d'água. Esse dado ele não tem certeza. Eu trouxe ele justamente para a gente fazer um contraponto aqui, porque ele é muito divulgado e não necessariamente derrubado, mas não se tem uma certeza em relação a isso. Na verdade, existe uma grande discussão. A OpenAI, que ela é dona do ChatGPT, ela debate que não é uma garrafa d'água. Na verdade, ela fala que uma resposta do ChatGPT gasta aí por volta de uma gota d'água, ou uma colher d'água. O problema existem muitas variáveis aí. Por exemplo, qual pergunta você fez? Se você perguntar para o chat qual dia é hoje, acredito que ele vai consumir menos água do que se você perguntar para ele, pedir ele para ler um arquivo inteiro e te mandar um resumo, um arquivo de 200 páginas. Entende que esse processamento ele é um pouco mais longo, ele pode gastar mais. Então, não é uma resposta tão exata. Alguns estudos que são um pouco mais ponderados, eles já vão falar que não. Uma garrafa d'água dá aí para 10, 50 perguntas. 10 a 50 perguntas é o que a gente faz num dia, estudando. Se parar para pensar, e é isso. Você já consome uma garrafa d'água. A gente está falando de uma empresa hoje que tem 400 milhões de usuários ativos, não só... E eu estou falando do chat, da OpenAI. Se a gente for falar de todas as modelos de linguagem, isso pode aí ultrapassar a casa dos milhões. Então, E aí eu trouxe, justamente por isso que eu trouxe, para a gente fazer esse contraponto. Não confie em todos os dados, que são da forma que é divulgado. Tem, sim, sensacionalismo por trás disso. Mas a verdade é que, sim, consome uma grande quantidade de água quando a gente pensa no todo. Não só... E aí vem algumas questões, que é em relação à utilização desse chat. Teve um comentário no X, que o usuário comentou assim: fica imaginando quanto dinheiro a OpenAI já perdeu em contas de luz pelas pessoas que dizem por favor e obrigado aos modelos. Aí o CEO da OpenAI, o Sam Altman, ele respondeu: dezenas de milhares de dólares bem gastos, nunca se sabe. Ou seja, isso gerou um grande debate dentro da computação, de como tratar isso. Mas o simples fato de a gente dizer obrigado e por favor, ele pode gastar dezenas de milhares de dólares em energia e também agora de água, né? Justamente porque acaba que é mais uma coisa que o chat tem que processar, que não necessariamente é interessante, porque ele é só um modelo de linguagem, ele não entende muito bem essas relações sociais que a gente tem. Isso é um grande exemplo do que a gente pode falar justamente dessa utilização ideal. Então, quando a gente vai fazer uma pergunta para o chat, para a IA, justamente a gente tem que refletir o que a gente está perguntando, o que a gente precisa. Tanto para a gente obter uma resposta melhor, quanto justamente para a gente saber utilizar desse recurso de uma forma ideal. Se não me falha a memória do dado, está em uma das referências que eu deixei no final,
O chat, ele gasta cerca de $700 mil por dia para conseguir se manter de pé. Então, e aí, agora, esse gasto, ele vem de algum lugar. Né? Quando a gente fala, não, mas o dinheiro é da OpenAI. Mas eles estão gastando recursos, justamente recursos naturais, tanto água, a energia que pode ser produzida de diversas formas, justamente com água, com luz, mas também de componentes eletrônicos. Sabiam que no computador de vocês, no celular de vocês também, tem ouro? Então, os nossos processadores, eles vêm banhados a ouro. Claro que não tanto assim, tá, gente? Mas eles vêm banhados a ouro justamente para ter esse contato. Computadores também possuem lítio nas baterias. Baterias, inclusive, que não podem ser descartadas de forma tão simples. Se vocês têm pilhas, baterias de notebook velha aí, precisarem descartar, não joga no lixo. Extremamente tóxico. Lá no ISEX tem as lixeiras apropriadas. No restaurante 2 também, na entrada ali, na parte de baixo. Se eu não me engano, tem uma lixeirinha para você colocar pilhas e baterias também. Fazer esse descarte correto. O problema é que nem todo mundo sabe disso. Vai para o lixo, vai para o aterro sanitário, vai para os mares, vai para todos os lugares. Nióbio também, que é extremamente utilizado para a gente conseguir produzir esses componentes. O problema é que se retira muito, se utiliza muito, cada vez mais computadores, é relógio inteligente, é celular, é tudo. Mas essa reciclagem ela não é necessariamente feita. A Samsung tem um programa de reciclagem que você dá um componente, um celular, alguma coisa assim, você ganha um desconto para comprar outro. Então, dei meu celular aqui, vou ganhar um desconto de R$ 1.000. Então, ela faz esse tipo de processo, eu não sei exatamente como que é a triagem que ela faz, então, como que ela valoriza, se realmente vale a pena financeiramente, mas eu sei que ela tem esse tipo de programa. Eu trouxe aqui um projeto, o Ecodesk Vale do Aço, que é um projeto dos alunos do Cefet Timóteo. Eu pedi eles para me mandarem o material, se vocês quiseriam participar. Então, eles me autorizaram a trazer aqui para vocês. E eu achei um projeto muito interessante quando eu conheci, porque eles foram justamente estudar como que funciona isso e como que a gente faz para levar para a população. Então, como que a gente faz para ir para a população entender como é que funciona esse processo, entender por que ele geralmente não acontece. O que eles apontaram? A crescente quantidade de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos gerados pelo consumo está cada vez maior. Então, a gente, não só isso, mas a obsolescência programada também, que é os nossos celulares, os nossos computadores, entre outros componentes, eles serem programados para terem um tempo. O pessoal brincar, antigamente, o meu liquidificador ele durava 50 anos, hoje dura 2. Que é esse programado, né? Isso é programado para realmente cair, para realmente ele parar de funcionar. Só que isso foi avançando e cada vez a gente precisa mais de outros para ficar te trocando, perdão. Dá um exemplo. A própria questão de atualizações da Samsung e do iPhone é justamente uma forma de você tornar obsoleto. Então, aqueles celulares que tinham atualizações aí vitalícias, agora dura 6 gerações, 7 gerações no máximo. Então, com esse propósito, o que eles fizeram? Eles montaram uma plataforma que queria demonstrar como é que funcionava a recuperação desses materiais de uma linguagem mais simples, de uma forma de levar essa informação para as pessoas, de oferecer meios de como lidar com isso. E justamente também pontos de descarte. Então, como eu comentei, tem no ISEX, tem no Restaurante 2, na plataforma deles também tem essa opção, eu quero ver, na nossa cidade tinha, quero ver lá em Patinga, onde que eu acho lugar para descartar o meu computador. Então, lá aparecia, tinha um mapinha. Eles fizeram tudo isso utilizando o HTML, CSS e o Bootstrap, que são o JavaScript também, uma linguagem de programação JavaScript, justamente para conseguir montar isso e disponibilizar para as plataformas. Então, foram aí os alunos Andrei, o Arthur, a Clara Muniz e a Ana Luísa Bino, orientados pelos doutores Júlia Junqueira e o mestre Matheus Mello, quase doutor aí também. A Júlia é da área da História e o Matheus ele é da área da Metalurgia. Então, eles fizeram experimentos no Laboratório de Metalurgia e Química para justamente demonstrar, na apresentação deles é muito legal, que eles demonstram como que eles faziam essa separação do material. Era totalmente pedagógico, tá? Essa demonstração. Não era justamente para retirar de forma escalável, não. Então, o que eles faziam?
eles coletavam material, então a gente tinha um ponto de coleta, a gente deixava lá, retiravam das soldas e separavam os pedaços de cobre. Tem outros componentes que dá para a gente aí utilizar, para a gente reciclar. Mas eles utilizavam principalmente pedaços de cobre. Adicionavam ácido sulfúrico e solubilizavam ali o cobre. Então, esse cobre ele precipitava e eles podiam depois fundir no laboratório de metalurgia para ficar igual a gente vê mesmo o cobre. Isso aqui, ó, eles me mostraram na época. Isso aqui, se não me falha a memória, é justamente isso. Então, é o cobre misturado aí no ácido para ele se dissolver. Então, se quem quiser saber mais, eu deixei no material de referência. Eu também me manda um e-mail, podem coloco vocês em contato. E eu quis trazer o trabalho deles para justamente mostrar que tem solução para a gente conseguir reciclar esses componentes. A gente precisa realmente debater, porque isso não vale financeiramente a pena para as empresas, é um processo muito caro e muito trabalhoso mesmo. Só que a gente precisa começar a pensar nisso, porque uma hora, por mais que a gente tenha recursos, muitos recursos naturais ainda, uma hora eles vão acabar. E como é que a gente vai fazer com isso? Tem uma outra questão também que é em relação à produção de energia solar. Você tem uma preocupação de o que vai fazer com as placas quando elas começarem a estragar, a gente precisar começar a ter esse descarte massivo das placas, que por mais que tenham muitas pesquisas na área, a gente ainda precário a forma, como que isso vai acontecer, a gente tem que falar também de escala, uma questão escalável, numa cidade, geralmente menor, como a minha, tem ali energia solar. Será que vai ter um ponto de descarte ali? A gente vai ter que trazer tudo para BH. Como é que a gente vai fazer todo esse gerenciamento? Isso precisa começar a ser discutido. Conclusões. Então, que o avanço da computação ele não é ruim, como a gente comentou aqui, mas é necessário que a gente comece a alinhar essa sustentabilidade com o crescimento tecnológico. E a sociedade, para a gente fazer isso, a gente precisa colocar a sociedade para refletir. A gente precisa tirar um pouco não tirar, eu acho que a gente pode manter, mas a gente precisa trazer um pouco da atenção justamente para essas questões, justamente para as ODS, justamente para o que está acontecendo, a gente debater problemas éticos, mas também problemas da parte física, da parte de recursos naturais, enfim. E aí eu vou deixar uma reflexão, eu tenho uma visão, vou comentar, vou comentar qual que é, mas eu quero refletir com vocês que sociedade é essa que vai discutir, quem hoje tem esse papel de debater isso na visão de vocês, e que a gente comece essa nossa conversa a partir disso. No fim, eu deixei as referências que eu utilizei aqui. Queria agradecer se alguém tiver alguma dúvida também, e a gente começar essa conversa aqui agora. Obrigado. Caio, muito obrigada. Vamos ouvir aí, né, os nossos colegas, o que cada um volta lá na pergunta, Caio. Então, a pergunta é: a sociedade precisa refletir o que está acontecendo. Acho que isso é uma conclusão que todos têm. Quem? Qual sociedade que vai trazer essa discussão? Quem é o responsável? É o parlamento que vai trazer essa discussão? Pô, então, estou dando um exemplo. Quem que vai ser o responsável? E essa pergunta, quando você pediu para os alunos, né, colocarem o curso aí, a maioria é do curso de Ciências Sociais. Então, é até interessante a pergunta, né? Essa associação aí. Três da nutrição, um do cinema e um do turismo, e uma da enfermagem. Esqueci de alguém? Algum curso não falou aí? Na verdade, acho que é socioambientais. Eu não sei se é sociais. Pelo menos eu sou das socioambientais, tem alguns colegas. Então eu coloquei todos como um curso só. Socioambientais, tá certo, desculpa. Semestre passado que tinha muitos das ciências sociais, eu acho. Ou não, eu tô. Não, é socioambientais mesmo, né? Todos são das socioambientais. Não é isso? Tem Acho gestão que. ambiental também. Tá.
Quem que falou? Yara, Ah, tá. O seu qual que é? meu é gestão ambiental. Ah, tá. Gestão ambiental, joia. E aí? Quem quer iniciar aí, dar uma opinião, que Então, eu pensa? acredito. Boa tarde, primeiro. Eu sou a Alice, eu sou do curso de enfermagem, e eu acredito que isso tem que partir inicialmente de gestores de empresas, seja do que a gente estiver falando, para que posteriormente chegue ao parlamento, né? As Bi. discussões mais abrangentes, vamos dizer assim. Porque a gente já sabe do uso, as penúltimas aulas que a gente teve, a gente discutiu muito sobre o uso de IA para nos ajudar no dia a dia também e facilitar o nosso trabalho, além de criar novas formas de produzir sustentabilidade, fazer com que ela de fato aconteça com menos trabalho. Então, eu acho que tem que partir de nós mesmos, de onde a gente estiver. Então, dentro de um hospital, como no meu caso, né, que eu estou dentro de um hospital, então eu vejo, associando a minha prática, eu vejo que o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, a gente precisa refletir muito, porque quando a gente fala, por exemplo, de um resíduo infectante, ele precisa ser incinerado, que a incineração tem impactos ambientais também, só que tem pessoas que descartam resíduos infectantes erroneamente, né? Resíduos que não são infectantes são jogados lá no, no lixo do resíduo infectante. Então, assim, a gente tem que começar no micro para poder expandir essas ideias mesmo de sustentabilidade, tecnologia, a depender de cada área. Joia, Alícia. Você tocou num ponto interessante, eu nunca tinha parado assim para pensar, mas realmente a gente vê que em hospitais essa separação assim deveria ser mais criteriosa, né? Já que difere muito. Difere, o destino final deles é bem diferente E e o a custo, produção né? de. E o custo também, porque um resíduo comum, ele é bem mais barato do que um resíduo infectante, que tem que passar Sim, por vários processos. Mas, assim, a gente vê no dia a dia que os profissionais, eles jogam de maneira errada, até mesmo os resíduos químicos, né? Por exemplo, os antibióticos, os frascos de antibiótico, quimioterapia, tem um resíduo próprio, que são os resíduos químicos, e a gente vê a dificuldade dos profissionais de fazerem isso, que é o mínimo. É o sim. mínimo você separar ali, certo, os resíduos e os profissionais não fazem, que acaba acarretando um tanto de impacto mesmo ambiental, financeiro para o hospital, né? Fico pensando assim, o gestor de um hospital, ele tem que focar nisso, no mínimo. Se ele não foca no mínimo, não tem como ele expandir muito as coisas, sabe? Acredito nisso. Boa reflexão. Mas aí, então, você acha que tem que partir o sistema privado administrar naquele mundo dele ali. E o todo, como que seria? Eu concordo com a fala da colega também. Acho que se a gente fosse, né, seguir o PGRS, né, quem é gerador de resíduo tem que lidar com resíduo, né? Então, eu já trabalhei, por exemplo, num shopping e lá eu via isso, como que era má distribuição, assim, tanto porque eu acho que não é tão fácil também a logística num todo, é um processo muito caro também, assim, é, se gastava, assim, mais de R$ 100.000 por mês, assim, só com resíduo, sabe? E se cada um já fizesse sua parte, assim, se a gente
botasse mais força na logística reversa, eu acho que tem algumas empresas, tipo, não sei se é a Vivo ou a TIM também, que você pode mandar o seu celular de volta para eles, que eles descartam o celular. Enfim, se tivessem mais foco nessas coisas, eu acho que também tem quem que entra aí também do outro lado é o poder público, assim, de divulgar tanto acho que o problema de coleta aqui, pelo menos em Belo Horizonte, é muito grande, assim, né? A gente vai na zona sul, tem todos os dias tem coleta em todas as ruas, mas aí você vai para a zona norte, são poucos dias da semana. E tem bairros aqui da zona sul também que você tem coleta de recicláveis e não é Seletiva, aplicado. né? Oi? É, coletiva de É, recicláveis, coleta, isso. é. Em outros bairros não tem. Então, é difícil, assim, até de mapear isso também. Eu vejo que lá no FMG tem, né, tem várias lixeiras de separação, etc. Mas eu ainda fico com o pé atrás, assim, de saber se isso realmente é separado, assim, sabe? Porque também não tem divulgação tanto de dados sobre isso, você não tem muitas certezas, assim. Acho que é isso. Obrigada, Henrique. Na UFMG tem os lugares, né, para a gente colocar separado, reciclado, e a SLU coleta e direciona já separado. É um dos poucos pontos que eu acho que funciona, sabe? Mas realmente falta divulgação, né? Porque as pessoas poderiam, né? Principalmente a comunidade da UFMG, falar, vou levar os vidros, vou levar, né? Vou tentar separar para facilitar o trabalho depois, porque o tratamento de lixo, né, é muito Uhum. complexo, não é simples, né? Aham, E quando a gente fala assim, jogar fora, né, a gente escuta muito isso, jogar fora, aí a gente, né, fora para onde? Tá no seu ambiente, né? O lixo não some. uhum. Alguém vai ter que administrar, e é um trabalho muito complexo. Então, assim, se a gente, né, conseguisse fazer alguma coisa, mas realmente é difícil, porque se na minha rua não passa coleta seletiva, eu vou fazer essa separação e depois vai misturar? Como que vai ser isso, né? Então, é essa orientação, como fazer. O que eu tenho observado assim, e eu vejo, né, as pessoas fazem de meio que separar e colocar lá porque passa catadores, né? E aí eles coletam, então facilita para eles o trabalho, já é alguma coisa, mas em termos administrativos e público, deveria ter um olhar e, né, uma melhoria em relação a isso. Eu acho que realmente seria um passo grande, né? Só contar um caso rápido, que lá onde que eu moro, eles colocaram as lixeiras de separação, lá também passa a coleta de recicláveis, mas aí Sim. um dia eu vi o porteiro colocando tudo dentro de uma sacola só. Aí eu falei, poxa, mas por que que você está colocando tudo na mesma sacola? Ele falou, isso aqui o síndico só coloca para inglês ver mesmo, assim, não é uma coisa que é seguida, assim, sabe? E não, eu tava separando tudo, aí você desestimula também, né? Assim. Com certeza, não é, porque E você lava as latinhas, você é, pensa, né, que vai ter é, um final diferente, mas aí é, chega, né, mistura tudo, coloca é, ali no caminhão, e aí? é. E tem um aplicativo bem legal aqui também que chama Cataqui, né? Que é um aplicativo para catadores de BH, assim. E aí um catador vai até a sua casa para receber seu lixo, assim. É bem legal esse aplicativo também que Ó, que valoriza interessante, não todo. conhecia, não. Chama Cataqui. Obrigada, Henrique.
Quem mais quer comentar aí? Sociedade é essa que precisa discutir. Renata, eu vou ainda dar uma expandida na discussão Quem está para falando? além, é o Caio, Ai, Caio, ei. para além dos recursos recicláveis, né, dos materiais recicláveis, e as questões, por exemplo, éticas. Quando a gente falou, por exemplo, da sustentabilidade social, quem que vai discutir isso? Eu já falo, daqui a pouco eu falo qual que aqui eu acho. E aí? Pode falar, Caio. Bom, eu penso que tem que ser. Quando a gente fala de computação, a gente já não fala mais de uma área só. Isso assim, a gente ampliou ao ponto de que a gente tem que hoje discutir em todas as áreas. A gente precisa de um espaço que tenha todas essas áreas para a gente conseguir ampliar. Então, por exemplo, a Alicia trouxe o caso aqui lá dos hospitais, o Henrique trouxe aqui, por exemplo, o caso dos shoppings, como é que eles fazem. A gente precisa ter essa amplitude. A gente precisa de um espaço que tenha um debate de fato produtivo, e aí eu digo tanto em conhecimento mesmo, mas também um espaço que tenha reconhecimento, que tenha dimensão para conseguir aplicar o que está sendo discutido. Não basta você sentar no... Então vira como conversa de bar, né? Também se a gente só sentar, conversar e não fizer nada, vira conversa de bar. A gente tem que ter atitude a partir daquilo. Então, um espaço amplo, um espaço em que tenha poder para ter essa atitude, um espaço que tenha conhecimento para conseguir fazer essa discussão. O primeiro lugar que eu vejo, então, é a academia. É justamente esse ambiente acadêmico, é justamente... Poxa, a gente tem aqui computação, enfermagem, pessoal da saúde, a gente tem o pessoal das ciências sociais, eu falo aí das ciências sociais aplicadas, o pessoal da face. A gente tem que o pessoal da face poderia discutir justamente o ponto de por que é tão caro, como administrar isso. O pessoal da computação, de falar como otimizar isso. O pessoal da saúde, falar como aplicar isso lá. Lá no DCC mesmo vai ter uma oficina, se eu não me engano, sobre como utilizar a inteligência artificial na medicina. Olha que interessante. Então, mas a gente abordar mais do que esse aperfeiçoamento, a gente abordar dentro da universidade, de debater isso mesmo e propor soluções para levar. Olha, eu sinceramente não espero que seja o parlamento que consiga levar essa discussão do início ao fim. Acho que a sociedade, a gente pode falar, assim, infelizmente a UFMG não consegue ser um retrato tão fiel a toda a sociedade, mas se a gente tem aqui diversas pessoas, diversos contextos, a gente consegue fazer esse debate dentro da universidade, e eu não falo só UFMG, eu falo a universidade como um todo, dessas universidades federais, das particulares também, mas que seja nesse ambiente acadêmico que a gente consiga debater isso e, de fato propor soluções, como, por exemplo, a própria Ecodesc Vale do Aço, então, que é um projeto que nasce ali de estudantes que propõem aos professores e levam isso, não, vamos levar isso para frente, vamos levar isso para a gente levar para informar a população. Daqui, e desse projeto que a gente comentou, poderiam sair vários outros. Eu fiz o meu projeto no meu primeiro ano, não foi na área da computação, foi na área da microbiologia. Que a ideia era a gente conseguir destrinchar e demonstrar como que funcionava um pacotinho da P&G. A P&G, ela tinha um pacotinho de limpeza d'água, então você tinha um balde d'água, jogava um pacotinho, misturava, a sujeira da água, ela floculava, então ela decantava, você passava num pano e a água que ficava ali, já era potável. Então, a gente queria destrinchar como que era isso e para mostrar para as pessoas mesmo como é que funcionava. E a gente foi para o laboratório, foi tentar demonstrar isso, um projeto muito parecido nessa dinâmica, muito parecido com o dos meninos.
dentro da universidade. Então, como que a gente pode mostrar isso? Como que a gente pode levar essa discussão para a população, trazer o que está sendo discutido para a população, formalizar esse debate e aí, de fato, concretizar propostas para levar para o parlamento, discutir, propostas para levar para os ministérios, para sair como resoluções, como normativas a gente levar para a população. Por exemplo, a questão que a Alicia falou aí, concordo que nasce dos gestores também. Então, nasce deles pensarem em questão financeira, de quanto que está sendo gasto ali dentro. Mas nasce também da equipe de enfermagem, da Escola de Saúde da UFMG, por exemplo, de debater isso e fazer com que o órgão responsável normatize novas, né, mais protocolos para a gente conseguir aí trazer, amenizar esses casos. Então, essa é a minha visão particular. Eu acho que, assim, novamente uma questão particular, eu acho que a gente, é a forma que eu vejo. Claro que existem várias formas de a gente debater isso. Alguém mais quer comentar mais alguma coisa? Caio, eu te agradeço, eu acho que é uma discussão, assim, realmente, né, longa, é uma novidade para todos, e essa questão aí, principalmente, né, de consumo elevado de água, isso tudo tem que ficar mais claro para a gente, né, entender melhor, saber o que realmente está acontecendo, se o fato, né, de só mesmo agradecer aí a inteligência artificial, a gente tá consumindo água, como que é isso? Eu acho que tem as vantagens e desvantagens aí do uso, mas não tem como negar que está aí, está disponível, né? Então a gente tem que saber lidar e como administrar isso. E a sociedade, a gente até falou aquele dia, né, que na verdade a universidade tem, né, meio que obrigação de estar iniciando isso, estar iniciando essa discussão, esse conhecimento, até porque interfere muito, né, como um todo. Então, realmente importante. Mas te agradeço muito, Caio, né, a participação aí. O Anuar já entrou, que vai conversar com a gente também. Mas aí, Caio, você fica à vontade, se você quiser continuar aqui com a gente, se você quiser, né, tá saindo, depois eu te mando aí o certificado, a gente conversa mais um pouco, mas a gente vai ter um outro assunto aí mais direcionado, né, para aplicação em relação à sustentabilidade. E aproveitar o tempo aí, né? Nós vamos ter mais uma conversa. Caio, obrigada. Muito obrigado. Eu vou deixando vocês. Tem algo daqui a Então, pouco. joia, Mas joia. agradeço a atenção de todo mundo. Desejo aí mais uma boa conversa com o Anuar. E a gente vai se vendo, a gente vai conversando. Espero que a gente consiga, a partir disso, vocês consigam mais aí, a partir das outras palestras que vocês já assistiram também, como a Renata comentou que teve, a gente consiga somar aí nessa reflexão. Tá certo? Muito obrigado, gente. Um abraço Obrigado. a todos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Anuar, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, vocês estão me ouvindo também? Estamos. Aqui, você está bem, né? Tudo bem, eu estou com um problema na minha câmera, eu até te mandei no seu WhatsApp aí, a minha apresentação, você consegue apresentar daí? Que na prefeitura é um pouquinho Consigo. complicado. Consigo. Vou passar aqui. Anuar, se você quiser já ir se apresentando aí para a turma. Hoje, pessoal, boa tarde. Meu nome é Anuar Teodoro, eu estou hoje diretor de políticas rurais do município de Formiga, mas eu falo que eu sou um banqueiro, né? Banqueiro de banco de alimentos. Eu estou aqui no banco de alimentos desde 2017, fazendo um trabalho, e aí é o que eu vou explicar para vocês, o que é o banco de alimentos, né? Mas o banco de alimentos é um equipamento público que tem como missão o combate à fome e o desperdício de alimentos, e a gente acabou
desenvolvendo um monte de projetos em torno do Banco de Alimentos. Minha formação é biologia. Hoje eu atuo ainda como conselheiro estadual do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais. Beleza? Você vai conseguir. Abrir. Vai, deixa eu só. Olha aí se vocês. Isso aí para mim apareceu. Só vou expandir aqui. Passar para a tela inteira, né? Passou? Aí, beleza. Ótimo. Então, gente, eu vou falar para vocês um pouquinho do Banco de Alimentos de Formiga. Essa bonequinha é a logomarca que a gente criou agora para os nossos 18 anos, né? O Banco de Alimentos acabou de completar 18 anos. Ficou ótimo. Só um minutinho. Sim? Direita. Primeiro direita. Antigamente era só a carinha, né? Aí a gente, para modernizar, colocou os bracinhos e as perninhas para dar um pouquinho mais de alegria, né? Pode passar para a próxima tela. Essa aí é a foto aqui do nosso Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos aqui foi criado pela Lei 3632 de 2005 e inaugurado em 6 de setembro de 2007. Então, a gente acabou de completar 18 anos agora. A gente atende 43 entidades e equipamentos aqui do município, então todas as entidades do município de Formiga são atendidas pelo Banco de Alimentos, além dos equipamentos públicos, né, CRAS, CREAS, Casa da Criança e Adolescente, Centro de Convivência do Idoso. Atendemos também a 2.500 famílias que são referenciadas dos CRAS, que são centros de referência da assistência social. Uma vez por semana a gente consegue mandar alimento para esse pessoal. E também a 15 cidades aqui da nossa região que tem bancos de alimentos. Pode passar, por favor. A gente trabalha para a captação de alimentos, a gente tem duas maneiras. Aí eu fiz uma planilha desde 2017, quando eu cheguei. A gente tem o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, que é um recurso que o governo federal destina para os municípios com duas finalidades. Adquirir alimentos da agricultura familiar, e aí o município pode comprar de cada produtor até R$15 mil por ano. E aí o segundo objetivo é levar esse alimento, que é doado para o banco, e o banco doa para famílias em situação de vulnerabilidade. Quando eu cheguei em 2017, o banco dependia quase que totalmente do PAA. Vocês podem ver que foram 110 toneladas do PAA e 38 toneladas de outros. Os outros aí são as campanhas de combate ao desperdício, que eu vou mostrar um pouco para frente, eventos, tudo que a gente faz que não compra do PAA, né? E aí eu vou mostrando ao longo dos anos. 2025 nós estamos sem recurso do governo federal, mas já fechamos outubro agora com 181 toneladas de alimentos captados e doados durante esse ano. Pode mudar. Qual é a diferença do PAA? Essas fotos aí mostram os alimentos que a gente compra da agricultura familiar. Então, é como se eu fosse na feira, quando a gente vai na feira ou no supermercado, a gente vai escolher aquilo de melhor qualidade. Então, os produtos, quando chegam, são conferidos. A Adriana, que trabalha comigo aqui no Banco de Alimentos, confere os alimentos, são pesados, e aí a gente lança num sistema do governo federal e todo dia 15 o produtor recebe direto lá, o dinheiro não passa pela prefeitura. Então, é uma quantidade bacana de alimentos e uma variedade muito grande. Essa é a diferença, vocês vão ver das outras modalidades que a gente tem. Essa foto embaixo à direita, que tem um menino de máscara aí cheio de cestinha verde, isso aí foi na pandemia. E na pandemia, 2021, se eu não me engano, foi o ano que a gente mais captou alimento, foi mais de 400 toneladas. Como é que a gente fazia? Como a gente não podia ter contato com as pessoas, a gente montava esse monte de cestinha verde, contava com o apoio do pessoal do tiro de guerra, os estagiários,
uma cesta de mais ou menos 15 quilos de alimentos, e mandávamos para os CRAS. Qual que é o problema desse tipo de distribuição de cesta? A gente coloca ali os produtos que a gente tem, 15 tipos de produtos, por exemplo. Mas aí eu vou mandar lá para a casa da Renata chuchu, jiló, inhame, que ela não gosta. O que vai acontecer? Vai desperdiçar, vai jogar fora. Como é que a gente trabalha hoje, depois da pandemia, né? Que a gente pode, de novo, ter contato com as pessoas. A gente trabalha em sistema de feirinha. A gente, cada semana a gente atende um CRAS e aí colocamos aquele monte de caixa lá com os produtos que a gente tem, com os alimentos que a gente tem. Aí as pessoas entram, primeiro tem uma reunião, falando um pouquinho da questão da alimentação, a gente sempre aproveita para o nutricionista falar um pouco sobre a questão nutricional. E aí a pessoa entra e pega aquilo que a sua família vai comer. Então a gente trabalha a soberania alimentar, a pessoa poder escolher o que vai comer. Então não tem desperdício, né? É lógico, determinadas quantidades. Cada um pode pegar 1 quilo de cenoura, 1 quilo de tomate, mas pega só aquilo que realmente vai consumir, que a gente evita o desperdício. Pode mudar agora. E aí são as nossas ações de combate ao desperdício. Tudo isso que vocês estão vendo aí nessas fotos são alimentos que ia ser jogado fora ou dado para alimentação animal. As bananas aí vão seguir na ordem. As bananas vêm do município de Delfinópolis, elas são pequenas, perde o valor comercial, então eles jogariam fora, né? Depois tem repolho, que aí ficou grande demais. A gente ganhou manga esse ano de um pessoal lá de São Paulo, vamos buscar lá na divisa de São Paulo. A cenoura, a gente busca toda semana, cenoura e beterraba. Buscamos no município de São Gotardo. Lá, todo dia, pode buscar um caminhão de cenoura, de beterraba, que vai ser jogado fora. Porque ou ficou grande ou ficou pequena na hora de colher, cortou e ficou um pouco defeituosa. Embaixo tem mais cenoura, né? E tem o tomate que a gente pega em Carmópolis de Minas, que é o segundo maior produtor de tomate aqui da região. Esse tomate também ou está muito maduro, ou o preço está muito baixo, eles preferem jogar fora do que vender, e a gente vai lá captar e busca toda semana. Essa foto do meio embaixo aí, onde a gente está com o pessoal com batata doce, eu gosto de mostrar ela, porque essa foto, para a gente, é uma foto histórica. Quando a gente começou isso aí em 2018, essa foto, não havia doações entre bancos de alimentos. E hoje a gente tem, acho que, quase 180 bancos de alimentos em Minas Gerais. Essa foto aí, vocês podem olhar que a batata doce está embalada, está arrumadinha, é produto de primeira qualidade. O produtor não conseguiu vender, doou para o banco de alimentos. E eu não tinha como consumir aqui, liguei para esse pessoal que está com a gente aí, do Banco de Alimentos de Ribeirão das Neves. O pessoal veio buscar essa batata doce, 4,5 toneladas. Essa foto chegou lá no Ministério da Cidadania, na época, né? Hoje é o MDS. O pessoal foi saber o que era isso e hoje é norma. Hoje a gente pode doar entre bancos de alimentos, inclusive alimentos que a gente adquire pelo PAA. Por isso que nós criamos as redes, depois eu vou falar um pouquinho das redes. Pode passar. Campanhas de arrecadação. Eu gosto de brincar que aqui em Formiga, por enquanto, a gente ainda não pega doação só em velório. Mas um dia, eu já avisei, quando eu morrer, eu não quero coroa de flor, não. Eu quero que doem cesta básica para ter um banco de alimentos, né? Mas todo evento tem em Formiga, shows, carretinha da alegria, gincanas de empresas. Hoje nós estamos recebendo aqui, tem uma empresa aqui que fez uma gincana. A primeira equipe já deixou aqui quase 3 toneladas de arroz que eles arrecadaram. Mas a gente busca muito ou pouco. Essa foto embaixo aí à esquerda que eu estou no cantinho, eu fiquei o dia inteiro no campeonato de xadrez para colher 8 quilos de alimentos. Então a gente busca com a mesma alegria 1 quilo ou 1 tonelada de alimentos. Porque a gente sabe que esse alimento vai fazer a diferença na vida de uma pessoa. Pode passar. Feira Solidária. A gente tem a Feira Livre aqui em Formiga, que acontece aos sábados. E todo sábado, desde que eu cheguei aqui em 2017, a nossa equipe está lá na feira, no final da feira, né, recolhendo aqueles alimentos que sobraram, que o pessoal não comercializou, ou porque perdeu um pouquinho a qualidade, ou sobrou realmente, que eles iam jogar fora ou dar para animais. A gente recolhe no sábado, e no sábado mesmo, já levamos para a Santa Casa, para o asilo, para a residência inclusiva e para a casa da criança e adolescente. Então, são em torno de 300 a 400 quilos por final de semana, que a gente evita o desperdício e atende as entidades. Pode passar. Projeto Horta Urbana, é um projeto que a gente criou aqui em 2018. Chegaram aqui 4 estagiários do curso de medicina, de agronomia, e não tinha muito o que esses meninos fazer na área deles.
E a gente tinha um terreno aqui no fundo do banco, que era um terreno que não estava sendo utilizado, e a gente desafiou esses meninos a fazer uma horta. E eles criaram a primeira horta urbana aqui. Hoje nós temos 21 hortas funcionando no município, principalmente em escolas. E é um trabalho muito bacana, já foi reconhecido, capa de revista, matéria da Globo. Já conseguimos inscrever e ser aprovado em 3 congressos nacionais. Agora acabamos de ser aprovado no edital do Ministério da Desenvolvimento Social, que no lançamento do nosso projeto num e-book, que vai ser lançado no Brasil inteiro. Pode passar. Próximo agora, acho que é um vídeo. Isso, você consegue passar esse vídeo aí? É de uma horta nossa. O som não está saindo para mim. Não sei se está saindo para vocês, mas tem a legenda aí para vocês poderem acompanhar. Acho que você precisa ligar seu microfone, Renata. Vocês não estão ouvindo? Não estava ouvindo, não. O que eu tenho que fazer aqui, então, hein? Ah, eu acho que na hora de compartilhar, ele pergunta. Só um minutinho. Você está ouvindo? Você acabar? O projeto E agora? Agora saiu. O projeto Hortas Urbanas é uma ação de extensão do curso de Engenharia Agronômica do Centro Universitário de Formiga, com parceria com o Banco de Alimentos da Prefeitura e com patrocínio da empresa Carnews Brasil e Emater. A iniciativa promove a implantação de hortas em escolas e áreas urbanas do município, com o objetivo de incentivar a educação ambiental, segurança alimentar e desenvolvimento sustentável. No primeiro semestre de 2025, já foram implantadas 10 hortas em diferentes locais da cidade. As imagens mostram o plantio realizado na Escola Municipal Angelita Gomes Pereira, com a participação ativa dos alunos do 4º e 5º ano, que aprenderam sobre práticas de cultivo, manejo do solo e a importância da produção de alimentos saudáveis. O projeto contribui para a formação cidadã e ambiental de crianças e adolescentes, aproximando o ambiente escolar de práticas agrícolas e da valorização do alimento. Isso aí é onde vai dar a pegada da sustentabilidade, né? A gente usa terrenos que até então... Pode passar para a próxima tela. Terrenos até então abandonados, baldios, alguns até com lixo, e a gente faz desses terrenos hortas comunitárias. A gente tem em escola, a gente tem em associação de bairro, a gente tem comunidades terapêuticas. Então, o nosso projeto é chegar até o final do ano em todas as escolas da rede municipal. Vão ser 36 hortas no total. E aí a gente faz esse trabalho de educação alimentar e nutricional, que é o que eu acho mais bacana do projeto. Vocês estão vendo aí as crianças em vários momentos plantando, colhendo, e depois nós vamos lá, nessa fotozinha aí à esquerda embaixo, os meninos fizeram plantar e colher a cenoura, depois fizeram um bolo de cenoura para a gente comer lá na escola. É muito bacana que a gente ensina para as crianças a questão da alimentação saudável, de aproveitar o espaço, da agroecologia, e da sustentabilidade que a gente tem, que a gente pode ter através da nossa escola, né? Pode pular, por favor. Pular não, passar, né? Quando eu falei lá que a gente doava alimentos para outros bancos, a primeira rede de bancos de alimentos do Brasil é a rede metropolitana, que é aí na região de Belo Horizonte. E aí eu conheci esse pessoal lá em 2017, no encontro em Brasília, e consegui entrar na rede metropolitana. Com o passar do tempo, muitas cidades pensaram em visitar Formiga para conhecer os nossos projetos, o banco de alimentos, as hortas, e a gente acabou criando a Rede Barcos, que é a rede de banco de alimentos das regiões centro-oeste e sul de Minas, que depois derivou para a rede sul-mineira, dividiu em duas, né? São muitas cidades,
E, graças a Deus, no ano passado, a gente conseguiu criar a Rede Mineira de Banco de Alimentos, que compartilha doações entre si. A Rede Mineira é uma grande rede de redes, de pequenas redes. A gente não gosta de usar o termo troca de alimento, a gente compartilha. Quando chegou muita cenoura aqui em Formiga, eu vou atender as minhas entidades e vou compartilhar com outros bancos. Então, a gente consegue manter uma grande região com a questão da segurança alimentar e nutricional. Pode passar, por favor. Isso aí foi um encontro lá no final do ano passado, em Brasília, onde a gente foi falar justamente sobre essa questão das redes de banco de alimento, que Minas Gerais é pioneira nesse trabalho em rede, né? Hoje a gente já tem no Nordeste, a gente já tem no Norte do Brasil, experiências copiadas, vamos falar assim, né? Do modelo de Minas Gerais. Pode passar. Com esse trabalho que a gente tem feito no Banco de Alimentos, e aí crescendo cada vez mais na excelência do trabalho, no final do ano passado, nós fomos contemplados com um recurso de R$800 mil do governo federal. Esse vídeo vai falar um pouquinho disso aí. Passa o vídeo, por favor, Renato. Formiga conquistou um importante recurso federal para modernizar o Banco Municipal de Alimentos. O projeto da cidade se destacou nacionalmente, mesmo concorrendo com municípios maiores. O projeto, elaborado pela equipe do Banco de Alimentos de Formiga, foi apresentado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O edital priorizava cidades maiores, mas Formiga alcançou a 11ª colocação no ranking nacional, como explica o responsável pelas políticas rurais, Anuar Teodoro. Entre centenas de bancos de alimentos do Brasil inteiro, Formiga ficou em 10º lugar, mostrando a qualidade do trabalho que a gente tem. E com esses 800 mil, a gente já monta o plano de trabalho, né? Já está tudo especificado o que a gente vai comprar. Mas a gente vai comprar caminhão, furgão, câmera fria, equipar sala multimeios com computadores e um monte de material que a gente vai usar no dia a dia aqui. Então é muito bacana e muito por conta da nossa equipe, né? Porque a gente tinha 7 dias para montar um plano de trabalho, aí a Poliana escreveu, a Adriana ajudou a montar o que a gente precisava. O setor de compras correu para fazer as coletas de preço, que a gente tem que fazer 3 coletas. E o Geraldo, lá dos convênios, inserir tudo no sistema para a gente. Graças a Deus, com o trabalho dessa equipe dedicada, a gente conseguiu acessar esses R$800 mil, né? O investimento de R$800 mil será aplicado na melhoria da estrutura física, na compra de novos equipamentos e na ampliação da capacidade de atendimento. A gente tem vários treinamentos aqui, né, para capacitar as pessoas, usuárias, né, do programa, para trabalhar a capacitação, né, do profissional mesmo, né? A gente já teve vários cursos aqui de garçons, de ajudante de cozinha, e para melhorar cada vez mais os equipamentos do banco, com tecnologia, né, equipamentos mais modernos. A gente vai adquirir equipamentos para as hortas, um caminhão refrigerado. Então isso vai ser muito importante para aprimorar o nosso trabalho. Segundo a diretora do banco, que há 13 anos trabalha no local, a expectativa é que a modernização beneficie diretamente famílias em situação de vulnerabilidade do município, garantindo mais eficiência e qualidade na distribuição dos alimentos. Mas com toda assistência e persistência e a ajuda, né, da nossa equipe, a gente conseguiu esse recurso que vai ser de grande valia, né, para o Banco de Alimentos, não só para o Banco de Alimentos, mas para todo o município. Porque tudo que é feito aqui no Banco de Alimentos é feito para fazer a diferença na vida das pessoas, das entidades, dos equipamentos públicos, né, e até mesmo da região. Pode passar, Renato. Formiga conquistou o... E aí, gente, eu gosto de colocar essas fotos aí, porque o nosso trabalho aqui é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que a gente não para a hora nenhuma. E qualquer hora do dia ou da noite que ligar, a gente vai buscar doações, e aí o pessoal, mas o trabalho de vocês é muito difícil. E às vezes a gente sai à noite para buscar doação. Aconteceu um caso engraçado aqui uma vez que a gente ganhou, a gente está agora no período de Piracema, né? Não pode pescar, e a gente ganhou aqui um final de semana, um sábado, a Polícia Ambiental me ligou, vim buscar uns peixes, 200 quilos de peixe. E como eu não sabia, eu peguei os peixes e fui guardar na geladeira. Minha mulher quase me bateu, eu falei, não, tem que limpar tudo. E nós ficamos aqui quase o dia inteiro limpando os peixes, né? Então é um trabalho que depende de muita dedicação, de muito empenho, mas essas fotos aí mostram que vale a pena, né? Olha a felicidade desse pessoal,
E aí os nutricionistas vão falar comigo assim, mas está cheio de alimento aí que não é nutritivo, né? Esses alimentos a gente ganhou lá do Mesa Brasil, que é a maior rede banco de alimentos da América Latina. E aí nós ganhamos, principalmente na pandemia, sorvete, esses ovos de Páscoa aí, ganhamos um caminhão de diamante negro, e acabamos distribuindo. Então, essas carinhas de felicidade, esse pessoal na horta urbana aí, a criancinha, isso aí foi na primeira horta urbana quando a gente lançou. Então, vale a pena o nosso trabalho. Por isso que a gente se dedica tanto e consegue garantir, e o banco não tem que levar todo o alimento da família, a gente complementa. E o que a Adriana fala muito aqui, a gente faz a diferença nas vidas das pessoas. Um dia na vida de uma pessoa, um dia na vida de 1000. Mas é importante a gente não deixar que o alimento seja desperdiçado, jogado fora, e aproveitar de qualquer maneira para levar a alimentação saudável, que é um direito das pessoas. A gente não está fazendo favor, a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação. A gente como servidor público, nós estamos garantindo o direito da nossa população, principalmente a população mais carente. Pode passar. Eu acho que esse foi o último. Isso aí tá minhas redes sociais, gente. Se vocês quiserem entrar, seguir a gente lá nas redes sociais para entender como que é o nosso trabalho. A gente publica bastante coisa, bastante vídeo. Estou à disposição. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o nosso trabalho, como que funciona. Anuar, obrigada. Eu quero perguntar para os alunos, né, se todos já conheciam esse trabalho de banco de alimentos. Conhecia, não. Não sabia também que Minas Gerais era referência. Interessante, né? A primeira rede de banco de alimentos surgiu, acho que o primeiro banco de alimentos foi o de Belo Horizonte. Primeiro banco de alimentos do Brasil. E a primeira rede surgiu em Belo Horizonte, e hoje nós temos 3 grandes redes que formam a rede mineira, que é a rede de redes, né? Outros estados também têm rede? Rede São Paulo, pessoal do rede Nordeste. Rio. O pessoal a gente fez uma palestra do dia, o pessoal de São Paulo. São Paulo tem muito CEAGESP, né, que são bancos públicos, mas eles estão começando esse trabalho em rede, inclusive desenvolvendo um software para a gente poder compartilhar os dados. Hoje eu fiz uma reunião de manhã com uma nutricionista, ela chama Natália Tenuta, ela é de Minas, Diamantina, ela trabalha com banco de alimentos desde 2007, depois foi trabalhar no Ministério da Desenvolvimento Social, na área que cuidava de equipamentos públicos, cozinha comunitária, restaurante popular, e teve que voltar para casa porque estava longe da família, e ela desenvolveu uma consultoria. Hoje ela tem 10 funcionários, e ela está desenvolvendo esse sistema que a gente precisa para automatizar, para informatizar, para a gente ter dados concretos. Hoje tudo nosso ainda é planilha de Excel, tudo que entra e sai no banco é pesado. A gente presta conta para o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar do município, e também para o Ministério da Cidadania, da Desenvolvimento Social. Todo ano a gente tem que prestar conta. Mas é bem complicada a questão de planilha de Excel. E a Natália, com a equipe dela, desenvolveu um sistema e escolheu Formiga para ser o projeto piloto. Porque ela conhece o nosso trabalho, sabe do nosso comprometimento. Nossa semana que vem vai estar ela com a equipe dela aqui, implantando esse sistema, que vai ser um piloto do Brasil inteiro. Depois a gente quer compartilhar com o Brasil inteiro, para a gente entender. Eu sei o que entra, o que é que sai aqui. Sei quem é atendido. Mas com os dados que a gente vai ter e os cruzamentos de dados, a gente vai saber lá na ponta quantas pessoas foram atendidas, qual foi o custo que eu tive para buscar aquele alimento, poder mensurar que esse alimento que a gente recebeu, quanto que é o valor financeiro dele. Esse caminhão que eu recebo toda semana de banana aqui, a gente vai poder ter essa mensuração. Então, mais uma vez, nosso trabalho sendo reconhecido, né, sendo escolhido no Brasil inteiro para ser o projeto piloto desse sistema. Vai ser bem bacana. Muito interessante. Agora, ela está desenvolvendo isso junto com alguma universidade? Não, ela montou como ela e a sócia dela são da segurança alimentar, e todas as duas trabalharam no Ministério, elas criaram essa consultoria para atender as prefeituras e ensinar as prefeituras a construir banco de alimentos, os equipamentos públicos, né, de segurança. Banco, restaurante, cozinha comunitária,
Então, chama... Deixa eu olhar a foto dela aqui, que eu vou lembrar o nome da consultoria dela. Eu tirei uma foto hoje. Um minuto. Cadê a câmera? Meu Deus do céu, sumiu aqui, peraí. Chama Notria. Notria. Não conhecia, não. A Natália e a Juliana são as proprietárias, mas tem uma equipe de 10 pessoas, inclusive com a equipe de TI. A Natália mora em Diamantina, a Juliana mora em Patrocínio, o outro rapaz acho que mora no norte de Minas, do TI, então eles vão juntar tudo, vão vir aqui esse trabalho. Hoje o trabalho virtual ficou bem mais fácil, né? Uhum. Então, e depois eu posso mostrar para vocês na segunda-feira, ela vai apresentar para a gente o piloto aqui, eu posso compartilhar com a Renata, ela compartilha com vocês. Não, é interessante, né? E vai ganhar tempo, né? Otimizar o trabalho. Sim, com certeza. E aí, de acordo com ela, vai emitir relatórios para mim. Eu preciso de um relatório de uma etapa de um mês, por exemplo. Ela vai conseguir emitir relatórios assim, rapidamente para mim. Essa questão de dados é muito importante e eu passei uma vergonha danada quando a gente começou o projeto Horta Urbana, que é uma grande empresa aqui, que chama Carmills Brasil. Hoje ela patrocina todas as despesas da horta, a gente não gasta nenhum recurso público, a não ser os estagiários. Aí o pessoal vem me visitar aqui e eu tenho muita dificuldade para escrever as coisas. Assim, não é dificuldade de escrever, eu escrevo bem. Eu não tenho disciplina para escrever. A gente faz os projetos e vai fazendo, eu sou muito bom para desempenhar, para pôr a coisa funcionar. Mas para registrar eu sou muito ruim. E aí a menina me perguntou, quantas mudas você gastou? Quanto você plantou? O que você gastou? Eu passei uma vergonha. Eu falei, não sei te falar. Falei, me dá 15 dias que eu vou levantar esses dados todos. E a partir daí a gente começou com planilha de Excel ainda, né? Hoje os professores que acompanham o projeto aqui criou um Google Forms lá, não é Google Forms, não, como é que chama? Google Drive, né? Usou o Google Drive. Então, hoje, se eu precisar dos dados, eu puxo lá na hora, eu tenho todos os dados atualizados. Mas nesse dia eu passei uma vergonha danada, quase que eu perdi o patrocínio. Não, mas realmente, né? Acaba que isso acontece mesmo, vai executando e esquece de registrar, né? Isso. Mas hoje eu tenho uma turminha aqui que fica só por conta de registrar, sabe? Inclusive, temos 2 TCC que estão sendo desenvolvidos agora com o trabalho do banco, com o trabalho das hortas. O pessoal está escrevendo bacana aqui agora, fica legal. Que ótimo. Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não era bem uma dúvida, mas uma curiosidade. Eu queria saber se tem uma fonte, assim, que geralmente que seria assim, a principal, se alguma se sobressai, se é tipo doação de empresa grande, se é a contribuição da própria população ou se é a compra direto da agricultura familiar. Cada banco de alimentos tem sua maneira de trabalhar. Formiga, a grande maioria, 90% dos nossos, não, 90% é muito agora, 70% das nossas doações são de produtores, que a gente foi, como a gente compartilha muito o nosso trabalho, a gente chama de captação e fidelização de parceiros doadores. O pessoal percebe e vê onde, a gente faz questão de mostrar para onde está indo o alimento. Então, eu tenho grandes doadores de hortifruti, de banana, cenoura e beterraba, e tomate eu tenho um caminhão toda semana de doação, de grandes parceiros. O pessoal aqui da região, que às vezes até entrega no PAA, também quando está com excesso, doa para a gente. E essas grandes campanhas que a gente está tendo agora, com as gincanas das empresas aqui. O Banco de Divinópolis, por exemplo, 90% do movimento dele é captado na rede de mercado BH. BH não, ABC. O ABC é de Divinópolis. Só que qual que é a diferença dela? Ela aproveita 45% do alimento. São aqueles alimentos que estão na banca e vão ser jogados fora, eles captam, aí eles têm um monte de manipulador que vão higienizar, cortar, embalar os alimentos para serem doados. Aqui a gente praticamente não tem descarte. Já a rede leste de banco de alimentos, por exemplo, funciona quase que totalmente com o PAA. O PAA tem 2 maneiras de a gente conseguir, direto com o governo federal, e esse ano tem um ano que a gente não tem recurso, por falta de dotação orçamentária do governo, mas pode ser por emenda parlamentar. Lá no leste, eles conseguem muitas emendas parlamentares. Só que, na verdade, na
na denominação, aí eles não seriam bancos de alimentos. Aquele banco de alimento que depende mais de 70% do PA é chamado de unidade recebedor da agricultura familiar. Então, são esses 3 tipos que a gente tem. Mas no caso de formiga, praticamente esse ano, essas 180 toneladas, foi tudo de doações aí de vários caminhos. Mas a grande maioria nossa é de produtor mesmo. Obrigado. Beleza. Acho que colocaram uma... A Rosana deve estar sem microfone, né, Rosana? Ela escreveu aqui que muitos dados relevantes nessa palestra. É maravilhoso saber que muitas pessoas são contempladas com esses alimentos e, mais uma vez, reforçando a não permanência do nosso país no mapa da fome. Projetos tão relevantes deveriam ser replicados em nível nacional, começando em pequenos polos, a exemplo de formiga, como explanado por Anuar. Mas, claro, um caminho árduo, visto que para tudo isso acontecer, a informação tem que circular com qualidade e verdade. Então, hoje existe a Rede Brasileira de Banco de Alimentos, e aí está ficando bem mais estruturado, bem mais divulgado. E quando o governo fala, e aí eles usam, e não é sendo nenhum viés político, não, mas quando o governo fala que o Brasil saiu do mapa da fome, muito disso não se deve ao governo, tá? Deve à sociedade civil organizada, aos bancos de alimentos, aos equipamentos públicos, às comunidades. Eu fico muito feliz de a gente fazer parte desse movimento que tirou o Brasil da fome. Eles aproveitam para fazer o marketing, tentam, tá certinho, mas a pandemia ensinou muita coisa para muita gente, sabe? Nessa questão de compartilhar, de solidariedade. Foi uma coisa que ninguém esperava acontecer, espero que nunca mais aconteça, né? Mas que ensinou muita coisa boa para a gente. Principalmente essa questão de poder compartilhar, de solidariedade. As cozinhas solidárias surgiram nesse tempo. Existe uma diferença entre cozinha comunitária e cozinha solidária. A cozinha comunitária ela é tocada pelo poder público. E a cozinha solidária são as entidades que tocam. E aí veio... O governo federal agora está apoiando as cozinhas solidárias. Formiga tem uma cozinha inscrita e cadastrada. São aquelas entidades que fornecem refeições prontas. Então, criou-se um cadastro nacional. Pra vocês terem ideia, o pessoal daqui de Formiga não queria inscrever, eu escrevi, peguei os dados, eu fiz a inscrição deles, eles foram credenciados, e agora, tem uns 15 dias, eu fui em Belo Horizonte buscar a primeira doação. Eles ganharam 1 tonelada de arroz e feijão, que vai dar para eles usarem durante 3 meses, vão ganhar equipamentos agora de cozinha nova, então nós estamos cadastrando mais 3 entidades aqui, para ver se recebe. Então, a cozinha solidária é uma outra pegada da sociedade civil, que está ajudando muito nessa questão de combate à fome. E a gente tem um monte de outros trabalhos. A gente participou do banquetaço em Belo Horizonte, as redes de banco, o Conselho Estadual, nós fizemos debaixo do viaduto Santa Teresa aí. O banquetaço foi muito usado na época da pandemia, né? E a gente fez um depois da pandemia, e é muito bacana. Foi o primeiro que eu participei, né? Mas veio gente do estado inteiro trazendo aquela comida típica da sua região, e o pessoal se alimentando. Aí tinha muito morador de rua que se alimentou e entendeu o sentido da partilha, né? Então tem muita ação da sociedade civil que a gente precisa realmente dar visibilidade. O nosso banco é bem divulgado, a gente divulga tudo que a gente faz por aqui. A gente tem nosso Instagram, @BMA-Formiga, BMA de Banco Municipal de Alimentos. Depois, se vocês quiserem seguir no Instagram. Por isso que a gente ficou muito conhecido, porque a gente divulga bastante as ações que a gente realiza aqui. Mas é preciso dar mais visibilidade a essas experiências, sim. Ótimo, Anuar. Milena, pode falar. Oi, gente, boa tarde. Só a título de curiosidade mesmo, eu achei muito interessante trazer esse tema. Eu sou uma das alunas, né, de nutrição. E, assim, aqui a gente tem visita no Banco de Alimentos aqui de BH, tem estágio, então, assim, é uma área muito interessante. E, Então, você curiosamente... conhece a Isabela? Então, eu não cheguei a fazer o estágio lá. Eu fui em Não foi ainda, outras não? visitas. Não, eu fui em outros locais, mas algumas pessoas da minha turma foram para o Banco de Alimentos. São vários locais que a gente visita aqui, restaurantes populares, enfim. É muito interessante. E o grupo de pesquisas da UFMG está trabalhando em apoio com o MBS no Estratégia Alimenta Cidades. Então, eu estou até sendo relatora dessas reuniões, a gente faz entrevistas, assim, com vários municípios
do país inteiro mesmo. E aí, nesse Estratégia Alimenta Cidades, é uma iniciativa, né, justamente para melhorar a segurança alimentar e nutricional dos municípios. E aí a gente visa, teve ano passado, esse ano teve de novo, e assim, visa realmente a criação de leis, de hortas comunitárias, de ver o que está melhorando, sabe? Justamente para realmente garantir que não volte assim para o mapa da fome, que as pessoas tenham cada vez mais segurança alimentar e nutricional. E assim, o banco de alimentos é muito legal, é muito importante ter esses processos tecnológicos, né, do banco de dados e tudo, até mesmo para evitar desperdício, para organizar, para monitorar. Então, assim, é muito legal. Meu estágio não foi lá, mas foi no restaurante popular. Então, eu consegui ver um pouquinho, assim, da importância desses processos. E, enfim, muito interessante, adorei o tema. O Alimenta Cidades teve um encontro agora em setembro, em Belo Horizonte, eu participei. Ai, que ótimo. Sabe esse vídeo que eu mostrei que a Formiga ganhou R$800 mil aí? Aham. Esse edital foi feito, eu não queria entrar nesse edital, eu expliquei lá um pouquinho, mas não ficou bem explicado. O tempo era pouco. Esse edital foi feito, o que é a Estratégia Alimenta Cidades? Começou com 60 cidades, acima de 300 mil habitantes, e as capitais, com grande quantidade de moradores de rua. Depois ampliou para 96 e agora acho que está 120 cidades. Esse edital foi feito no final do ano passado e ele foi lançado, tinha os critérios de pontuação. O máximo que podia ter é 18 pontos. Desses 18, Formiga só faria 11, porque os outros 7 era bem direcionado para essas cidades grandes e, inclusive, cidade que tem SEASA também. Então, eu desanimei de entrar. Falei, não vou participar desse edital, não. Está muito direcionado para esses bancos de cidade grande. Só que no final, novembro, outubro do ano passado, eu fui participar do encontro internacional contra o desperdício de alimento lá em Brasília. E as meninas do Ministério estavam lá. E eram da equipe da Natália, que é essa que vai dar o sistema para a gente. Então, elas pegaram no meu pé lá e ficaram me aporrinhando para eu poder... Não, você vai entrar, você vai escrever Formiga. Falei, vocês vão me ajudar? Elas começaram a rir, né? Aí cheguei em Formiga aqui com uma semana. Aí isso eu falo no vídeo. Pus minha equipe louca aqui. Na época eu era secretário. E aí, numa semana, nós montamos o nosso projeto. E ficamos em 11º lugar. Fizemos dos 11 pontos possíveis, fizemos 10. Só não fizemos 11 porque eu fui teimoso aqui e não deixei as meninas colocar uma caixa d'água para coletar água da chuva aqui, que daria a questão da sustentabilidade. Então, seria beneficiar as 10 cidades. Eu falei, não, mas fiquei na risca, né? E aí, graças a Deus, abriu para mais 10 cidades. Além disso, eu compartilhei o meu projeto com Divinópolis, que é uma cidade próxima daqui. Divinópolis classificou também. E compartilhei com Três Corações, que também classificou. Formiga e Divinópolis já estão executando agora, já começamos as compras, já foi para licitação as nossas compras. Então, realmente, é não desistir, acreditar no trabalho. Ontem eu vi uma mensagem do Ayrton Senna, que fala assim, você é chamado de louco até conseguir, depois é chamado de gênio. Então, quer dizer, às vezes a gente faz umas coisas que parecem loucura, mas quando a gente consegue, a gente vê que teria que ter tentado mesmo, a gente tem capacidade, sim. E a gente está levando um direito para a população. Isso é muito bacana quando a gente está na ponta, a gente vai lá na entrega dos alimentos, e aí a gente tem um monte de vídeo que o pessoal grava agradecendo. É muito bacana. A gente brinca que quando a mosquinha da segurança alimentar pica a gente, acabou, é pro resto da vida. Anuar. Não, realmente é muito interessante. Agora, eu fico pensando a questão do prazo de validade. Não, mas eu vou te falar a minha aqui. Aqui não para nada, não, que chega e sai. Eu falo que a Adriana, que trabalha comigo aqui, a Adriana tem 16 anos que ela está aqui no banco. Ela tem um computadorzinho na cabeça. A gente visita todas as entidades, todo ano a gente faz uma visita, tem cadastro, acompanha os trabalhos. Quando chega o alimento aqui, pode ser qualquer hora, amanhã vai chegar. Hoje o pessoal do SEASA ligou, tem 500 sacos de batata aí para buscar. Nós vamos buscar 100 amanhã. A Adriana já tem na cabeça dela para onde que vai cada alimento, chega aqui e sai na hora. A gente não fica com nada estocado aqui. A gente está ficando agora com os alimentos. Mas se te ligar e falar assim, nós temos 5.000 litros de leite que vai vencer hoje. Não. Mas eu tenho aqui 15 mil litros de leite que eu ganhei da gincana aqui que o pessoal fez.
E aí nós já dividimos, já está separadinho por vencimento, já começamos a distribuir os primeiros, e eu vou até março com o leite que está aqui. Coisa em cima da hora de vencer, acontece de vez em quando, com o iogurte do Mesa Brasil, que vai vencer daqui uma semana. Chega aqui, eu distribuo tudo na hora, né? Isso aqui não... Entendi. A gente tem uma rede, uma capilaridade para distribuir, que é uma beleza. No dia de vencer, eu não pego, não. Eu não pego, não. Tá. Não, é isso que eu fiquei com essa dúvida. Entendi. Muito interessante. Eu tenho muito pouco não perecível. Agora está tendo leite, essa gincana, o leite, o arroz e o feijão que está chegando, que é uma quantidade maior. Aí a gente separa por validade e vai soltando para as entidades de acordo com a necessidade. Aí a gente consegue, o leite eu vou conseguir até março, manter as entidades daqui abastecidas com leite. O arroz, parece que o arroz que chegou aqui vai vencer só daqui a um ano, então eu vou poder ir mantendo as entidades que servem refeições prontas bem abastecidas durante um bom período. Mas acontece agora, e agora é permitido, antes não podia, né? Tem um casamento aqui, sobra aquele monte de comida. Antigamente eles não podiam doar aquela comida. Hoje pode, hoje está uma normativa que pode, desde que o nutricionista dê uma olhada aí que está certinho, mas a gente distribui para quem vai consumir na hora, não guarda nada não. Aí a gente tem um asilo, que tem um monte de gente, tem a Santa Casa, que tem um monte de gente, tem as comunidades terapêuticas. Então a gente, assim, não fica nada parado aqui. Se você vier aqui na quinta-feira à tarde, o banco já está limpinho, tudo que já entrou já saiu. Amanhã nós vamos ter movimento, porque vai chegar as batatas que estão de boa qualidade, a gente vai poder começar a distribuir ela na segunda-feira. Mas a rotatividade aqui é assim, chega e sai, não fica nada parado aqui não. No nosso caso, tá, gente? Cada banco trabalha de um jeito. Lá em nós, por exemplo, que eu acompanho mais de perto, também chega a mercadoria dos mercados, higienizam, no outro dia de manhã, põe na câmara fria, né? No outro dia de manhã já sai tudo também. Mas cada banco tem que entender a sua maneira de trabalhar. Onde são seus doadores, como é que você vai captar seus alimentos. Pode falar, Yara. Eu fico pensando nos hospitais, o desperdício de comida que é. E aí eu fico pensando nesse povo que fica passando fome, será que não tem como pegar esse alimento que não foi tocado e passar para outras pessoas, para não ter esse desperdício? Então, a gente tem um dado que 30% de todo o alimento produzido no mundo é desperdiçado, né? Desde lá de quando na lavoura, no transporte, onde mais perde, no supermercado e em casa também. Então, precisa conscientização, sabe? A gente fala assim, com muita tranquilidade, eu falava isso muito, que na pandemia só passou fome em formiga quem não procurou no lugar certo. Onde que é o lugar certo? No CRAS. O CRAS acompanha todas as famílias em situação de vulnerabilidade. Na pandemia, a gente teve uma coisa diferente, porque pessoas que nunca precisaram, naquela época precisou. Um vendedor, um mecânico, aquelas pessoas que não puderam trabalhar, que tem seu carro, que tem carro, ficou sem trabalhar, não tinha como. Então, a gente até teve que procurar um pouco essas pessoas, porque muita gente tinha vergonha de vir pedir, porque nunca precisou, para eles era vergonha. Então, eu sempre falava isso, divulgando bastante. Gente, quem precisar, procura no CRAS. O CRAS vai te encaminhar, e até hoje eu ainda falo isso aqui, porque a gente não distribui nada aqui na porta. Ou vai via entidade, ou vai via CRAS, porque tem um assistente social ou um psicólogo acompanhando. Então, é uma questão de conscientização, realmente. Aqui em Formiga, a gente já conseguiu conscientizar bastante os produtores, quando vão perder lavoura, já teve caso de pessoal, vou passar trator em cima da minha lavoura de tomate. Aqui a gente tem um tiro de guerra, são 100 atiradores, a gente pega essa meninada e fala, não, espera até amanhã. Aí passa o dia inteiro colhendo tomate e não perde nada. Então, é a conscientização no dia a dia. A começar na nossa casa, né? Que a gente tem Maria, a mulher fica brava lá em casa, ela compra fruta e põe na geladeira. Se ela não picar, ninguém come. A Viga no Brabeza, ela assim, tá vendo? Não tem jeito, isso aí desperdiça. E a gente vai conscientizando. Cada um tem que entender a sua maneira de conscientizar para não ter desperdício, né? Mas é muito grave a questão do desperdício. Eu fico pensando com tanta gente passando fome e tendo esse desperdício de comida, e principalmente em hospitais, que tem gente que às vezes não almoça, não janta, e a comida vai toda para o lixo, porque meu pai ficou internado no hospital e eu pude ver isso, eu observei isso e fiquei pensando nisso, se não teria como essa comida que não foi tocada
passar para uma outra pessoa, passar para algo que vai ajudar. Então, isso aí depende muito da logística, como vai ser É, distribuído. É um pouquinho complicado a comida, que já é questão de contaminação, é um pouco complicado, mas tem que se entender, tem que se encontrar as maneiras para essa comida não se perder. Isso aí é muito claro. é. Mais alguém? Anuar, muito obrigada. É um trabalho realmente fantástico, né? E é isso que Rosana falou, né? Se todo mundo conseguisse, né? Todos os municípios ter como exemplo, fazer alguma coisa, né? A gente já consegue ampliar aí. A divulgação é importante, né? Porque aí os outros podem ver, aprender. Tem muito trabalho a ser feito. Te Com agradeço aí, certeza. né, seu tempo de vir aqui. O Henrique, pode Você tirou falar. foto aí? Ah, tirei. Mas manda as meninas abrir as carinhas aí, mostrar as carinhas aí, ó. A minha não vai aparecer, não. Põe as carinhas deles aí. Ah, pois Abre as é, carinhas. o Anuar está pedindo para vocês ligarem a câmera. O Henrique e a Yara já estão aí. Ô, Anuar, se eu te contar que a minha câmera também está estragada e já tem um mês, e eu não dou um jeito de arrumar. É porque eu estou na prefeitura. A prefeitura, o equipamento aqui, às vezes, é muito eficiente. Quem mais vai abrir a câmera aí? Ele quer que faça um print para ele divulgar. Mas o print aí depois você manda para mim, Renato. Tá, te mando. Gente, assim, eu não sei quais cursos que estão aí. Que cursos que tem aí, Renato? Ah, nós fizemos até um levantamento aqui para ver. A maioria como é que é? Socioambientais. Uhum. Depois Depois você... nutrição. Tem um do cinema, um do turismo. Tá bem diversificado. Depois você manda para mim por escrito, só para eu fazer uma matéria aqui. Viu. Mas é importante, gente, dentro de cada uma da profissão de vocês, e aí, essa semana, a gente dispensou os estagiários aqui, contenção de gasto no final do ano, né? E aí eu falei com os meninos que tudo que eles aprenderam aqui, principalmente na questão de convivência, de solidariedade, de preservação do meio ambiente, de combate ao desperdício, que eles levam para as profissões. E cada uma das profissões de vocês, com certeza, pode, de alguma maneira, nos ajudar nessa questão do combate à fome aí. Então, vocês aproveitem isso e levem, tenham sempre isso em mente. Vocês que são de Belo Horizonte, vão lá conhecer o Banco de Alimentos lá com a Isabela. A Isabela é uma gracinha, o banco daí funciona muito bacana. Vocês têm restaurante popular, vocês têm cozinha comunitária, vocês têm um monte de experiência bacana para conhecer. Horta urbana, vocês têm bastante em Belo Horizonte. E a primeira DAP, agora não chama DAP mais, agora chama CAF. DAP antigamente era Documento de Aptidão ao PRONAF, que é para ter acesso a um recurso do governo federal. A primeira DAP urbana do Brasil foi de Belo Horizonte, de uma horta urbana, um terreno que era baldio aí. Então, Belo Horizonte realmente é um exemplo nos trabalhos de segurança alimentar. Procurem conhecer e procurem levar isso para as profissões de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês na caminhada, sejam excelentes profissionais, que façam a diferença na vida das pessoas, né? O Henrique quer falar. Eu ia fazer uma pergunta sobre a distribuição, que eu acho que eu perdi um pouquinho. Vocês distribuem diretamente para as famílias ou vocês distribuem para o CRAS, que distribui para as famílias, para os restaurantes populares? O banco não entrega nada aqui. A gente distribui para as entidades, Formiga são 43, e nos CRAS. Aí, cada semana, a gente entrega para um CRAS e tem um trabalho que chama de convivência e fortalecimento de vínculos. Aí, os técnicos lá fazem um trabalho, fazem uma palestrinha, geralmente, com a questão nutritiva de um dos alimentos, e aí aquelas pessoas que são previamente cadastradas, aqui no município, a gente tem uma lei que fala que tem direito a esse alimento no CRAS, pessoas que têm renda per capita até meio salário mínimo. Então, eles têm uma carteirinha, chega o dia, você tem um grupinho de WhatsApp, né? Aí vai todo mundo lá para o CRAS buscar. Mas não significa que quem não está cadastrado não vai receber. Chega, às vezes, demanda aqui da saúde, dos PSF, alguém que está precisando, a gente atende, aí eu atendo direto para o posto de saúde. A gente não dá direto para a família aqui, não.
E o que tem de excedente, aí eu mando para as outras cidades, para os bancos de alimentos, e lá cada um tem o seu critério para distribuir. Mas o nosso critério é esse, entidades e CRAS. Tá? E esse transporte para outras cidades, ele funciona como? Ele é financiado por quem, assim? A maioria das cidades tem uma caminhonetinha. Nós temos aqui, graças a Deus, 2 caminhões, uma caminhonete. Agora vamos comprar mais um caminhão, mais uma van. Mas, às vezes, por exemplo, quando eu vou buscar no Ceasa, eu passo em Divinópolis e deixo o pessoal de Divinópolis lá também. Então, a gente compartilha. Hoje, meu caminhão está quebrado, o pessoal de Itapiraí foi lá em São Gotardo buscar alimento para a gente. Então, por isso a importância da rede, tá vendo? Um vai socorrendo o outro. Mas, normalmente, é bancado pelo município que tá recebendo. Obrigado, viu, Anuar? Valeu. Beleza. Se quiserem vir conhecer, gente, vem visitar o Banco de Alimentos de Formiga também. Vai passar um dia com a gente aqui, bacana. Pessoal da nutrição, todo mundo, né, que quiser conhecer, estamos à disposição. E hoje nós temos aqui onde eu estou, não tem jeito de mostrar, né? A gente conseguiu construir um centro de treinamentos. A gente chama de Centro de Treinamento da Agricultura Familiar. Hoje a gente tem aqui, está acontecendo aqui na nossa cozinha escola, um curso de derivados do leite. Com parceria com o Senar, a gente inaugurou aqui no final do ano passado. Com esse recurso do governo federal que a gente vai receber, montamos uma sala multimês, com ter 25 computadores, para treinar a agricultura familiar, para treinar as entidades. E aqui na nossa cozinha já tem 3 semanas que tem curso, semana que vem eu tenho curso de biscoito, na outra semana curso desidratado, e vamos favorecendo o pessoal, usando todo o nosso espaço aqui, todo o nosso ambiente, para promover a segurança alimentar. Muito interessante, muito bacana. Noar, muito obrigada. E continue, né, cada vez com novas notícias, e só notícia boa, né? Porque eu não sabia, não, desse projeto aí que vocês ganharam, e realmente é mérito, né? Porque é muito trabalho. Graças a Deus. Mas obrigado, gente. Precisar de mim, eu estou por aqui. Meu contato está com a Renata, quiser chamar, quiser com a dúvida, quiser me conhecer, estamos à disposição. Combinado. Pessoal, eu já postei lá a atividade, e daqui a pouco eu vou salvar o vídeo também e colocar lá para quem não teve oportunidade, né, de assistir aqui. E agradeço, e pelo que eu vi lá no cronograma, semana que vem é assíncrona. Eu vou passar um link para vocês assistirem, combinado? Gente, um abraço para vocês, fiquem com Deus. Obrigada, Noar, muito obrigada. Nada. Daqui a pouco eu te mando os prints. Tá joia, com Deus. Obrigado. Tchau.